Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, ao Pod JP Pod. Pode tudo para realizar o seu objetivo definido, pode tudo para realizar o seu sonho, pode tudo para ser feliz, mas com boas escolhas e belos encontros. E hoje, falando em belos encontros, eu estou extremamente feliz porque o meu convidado é um convidado muito especial. E assim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um ator. Então, imaginem a emoção que eu estou sentindo. Então, meu convidado de hoje é o Robson Torini. Ele é pernambucano no Rio e São Paulo. Gostei dessa Isso, tô mistura, lá e hein? cá. É. É, onde tem trabalho eu tô. Pernambucano no Rio e São Paulo, ator, produtor. Isso. Eu o conheci na peça Tráfico, eu fiquei encantado com a transformação de energia. Eu tô falando de energia, tá, gente? De energia da pessoa, né, Robson Torini, e do personagem Alex, que a gente vai conversar sobre isso. E logo, logo de volta com a peça Tebas é, Land. Tebas Land Brasil, né? Que foi Isso, premiadíssima também, né? isso. Então tá. Me conta, Robson, muito obrigado pela sua presença, tá? Tô até nervoso, gente. Fiquei nervoso. Primeira vez que eu tô entrevistando aqui um ator, mas muito obrigado pela sua presença. E ser ator é um desejo desde a infância? Bom, JP, primeiro eu queria te agradecer pelo Imagina. convite, tá? Fiquei muito feliz. Que bom Uhum. que deu certo, Que bom que deu porque a certo. gente está tentando, pessoal, desde dezembro? Dezembro, Desde novembro, dezembro. uma coisa assim, Não, né? quando eu pensei no podcast, eu acho que você foi a primeira pessoa que eu pensei. E não dava certo, enfim. É, Que bom é, que deu certo. é. Eu tô muito feliz. Primeiramente porque eu tô aqui graças ao espetáculo Uhum. e quando alguém reconhece meu trabalho e quer falar sobre por conta do teatro, isso me deixa muito feliz. Imagina. E você é uma pessoa incrível, Obrigado, querido. você foi super generoso comigo nas redes sociais. Então, muito obrigado e eu estou muito feliz de estar aqui. Falando em generosidade, né, uma coisa que me encantou em você, né, é justamente isso, né? A gente tem uma ideia desse distanciamento do ator, né? A gente não sabe até que ponto a gente pode se aproximar do Uhum. ator, né? A gente tem uma coisa de endeusar o Sim. ator. E você tem uma permissão para que isso aconteça, né? Quando termina a peça. Essa sua Uhum. humildade é uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu na verdade, eu não tinha. Já tô Sério? sério. Na verdade, não era que eu não tinha. Eu não tinha me atentado a isso. Ah, Até que com as redes sociais eu recebia muitas mensagens. Ah, queria ter falado com você, só que eu não sabia se podia. Fiquei com vergonha de esperar, não sei o que. Aí eu decidi, com o espetáculo Tráfico, de falar no final. uhum, Gente, quem quiser falar comigo, me espere que eu vou falar com você. aham, Entende? E eu amo essa troca. Eu amo saber como bateu, o que a pessoa achou, sabe? O que ela pensa. Várias pessoas se identificam e querem contar histórias da sua vida que tem relação com o espetáculo. uhum, Eu gosto porque isso me ajuda uhum. a contar a história, né? Porque tem vários momentos da peça que, mesmo depois de ter estreado, eu me inspirei em histórias do público, de Olha, espectador. as pessoas chegavam até Me você. contavam a história dela e eu pegava aquilo pra mim. Aham, Porque tudo é material, né? aham, Eu falo, eu observo muito, eu sou uma pessoa muito tímida. Sou muito na minha, sou muito tranquilo, mas eu tô sempre observando. Eu tô de olho em tudo. uhum. Porque isso é material pro meu trabalho. Então eu tô coletando o tempo inteiro. Eu tô ali pegando. Você acha que essa coisa de observar tudo também vem a necessidade do produtor, ou o produtor vem de um outro lugar, de uma outra necessidade? Não, o produtor vem de uma necessidade de fazer os personagens que eu queria fazer, Uhum, que eu quero fazer, uhum, enquanto ator. uhum. Porque até então sempre eu. Bom, você me perguntou por se esse sonho de ator lá no início é que eu É, fui agradecer é. e acabou passando. Se esse sonho de ator foi desde sempre, sim. Eu Desde lembro, pequeno? desde pequeno, eu lembro de criancinha, eu falava para meus pais, ah, você é ator,
vocês vão me ver lá na TV Globo. Só assim, eu falava, vocês vão me ver fazendo teatro, vou vir fazer teatro aqui no festival, que na minha cidade, em Garanhuns, tem um festival de inverno lá. Por incrível que pareça, é festival de inverno mesmo. Lá no Pernambuco, Nordeste, faz 5 graus no inverno. Ninguém acredita. Gente. Mas é real, gente. 5 graus no inverno. É, e eu fui com o espetáculo para esse festival, mas desde criancinha eu falava isso para eles: Você vou brincava? viajar ao mundo e vou ser ator. Você brincava de novela, de apresentar alguma coisa? Sabia que não? É. Isso eu não brincava. O que eu brincava era. É porque quando eu comecei a entrar a estudar teatro foi no colégio. Eu estava no colégio e tinha a companhia de teatro do colégio que eu estudava. E teve o teste para fazer Chapeuzinho Vermelho, o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. E eu fui lá participar dos testes. Era para fazer uma árvore. Sério. Até hoje todo mundo dá risada porque meu primeiro personagem foi uma árvore. E eu passei nesse teste. E eu fazia com muito, sabe? Tipo, porque era. Então, pra mim nunca foi uma brincadeira. Eu encarava sempre com muito. Era meu trabalho, sabe? Era o que eu queria. Então não era um passatempo ali. Pra mim, eu levava muito a sério. Então, minha árvore era muito. Não era feita, qualquer tipo, árvore. não era qualquer árvore, era uma árvore. Não, e tem entende? muitos atores excelentes que começaram como uma árvore, né? Sim, e depois meu segundo foi um poste, e depois foi um tronco. Meu irmão até hoje ele dá risada porque ele fala: é bom que tu foi subindo, né? Tipo uma árvore, um tronco, um poste. Com certeza. E aí, lá na sua terra natal mesmo, você começou já a se dedicar a essa profissão. Já. Na E verdade, sua família aceitava de boa, levava na Sim. brincadeira, como é que era eu isso? não sei se eles acreditavam que eu ia seguir, porque eles ouviam. Sempre que eu falava que ia, eu vou embora, eu vou pra São Paulo, porque até então eu saí de lá tem 16 anos, do Pernambuco. Então, naquela época, o eixo era Rio-São Paulo. Se você quisesse ser ator, você teria. Hoje em dia, não. Hoje você já consegue viver morando no Recife, no Pernambuco. Lá a vida cultural é bem grande, hoje em dia. Pô, Mas graças a naquela Deus. época, não. Então, não sei se eles levavam muito a sério. Mas eles também nunca falaram: não, você não vai ser. Isso já tá de bom tamanho, né? Isso já foi ótimo pra mim, Com porque eu certeza. continuei indo. Então, no colégio, apesar de ser um teatro amador, eu levava muito a sério. Então, na verdade, o que me tirou do Pernambuco foi o meu lado modelo. Porque tem um concurso de uma agência super famosa do Brasil, uma vez por ano. Não sei se hoje em dia ainda existe, mas existia. E todos os anos essa agência pegava pelo Brasil, em cada estado, um casal de modelos de cada estado para ir para São Paulo, para começar a trabalhar no mercado de São Paulo. E eu ganhei no Pernambuco. Isso em 2005, 2004, não sei, não lembro. Acho mais ou menos isso. E eu fui para São Paulo. Aí fui para São Paulo e fiquei um tempo organizando e voltei para o Pernambuco e falei para os meus pais: eu vou voltar para São Paulo e vou morar em São Paulo. E eles tomaram um choque, né? Porque eles achavam que eu tava brincando. Então, o seu primeiro contato com São Paulo foi por conta para ser modelo. Pra ser modelo, exatamente. E aí você seguiu nessa questão de ser modelo quanto tempo? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Hoje eu E faço você- publicidade, na verdade. Passarela não. Naquela época eu fazia passarela, fazia publicidade, fazia tudo. Mas aí, nessa profissão, sendo modelo, você já tinha esse desejo de se tornar ator? Já tinha isso na minha cabeça, já. Eu quero ser modelo. Você Eu achava fui que era para um São caminho. Paulo com a cabeça de ganhar dinheiro trabalhando como modelo, para eu poder pagar meu estudo para ser ator. Então eu queria pagar um curso de teatro, só que eu não tinha dinheiro. E eu falei: a forma de eu ganhar dinheiro vai ser trabalhando como modelo. Então eu fiquei trabalhando em São Paulo até começar a estudar, acho que 1 ano e meio, 2 anos, ralando lá em São Paulo. E foi quando eu comecei. Aí eu morava em República de Modelo. Primeiro eu morei com um tio meu e com meu primo e a minha tia. Aí depois eu fui pra República de Modelo, que eram 15 modelos morando junto, uma loucura. Não indico isso pra ninguém, mas Por quê? é muita loucura, é muito. E eu sou um cara muito regrado, muito. Sempre foi? Sempre, desde criança. Então eu sempre Com gostei de ter meu alimentação espaço, com também? alimentação, com horário. Eu sou um cara que dorme 9h30, 10 horas, acorda 5, 6 horas da manhã.
Nunca gostou de Então, festa, não, curtir essas raramente. Eu coisas? gosto, mas a festa pra mim tem que começar cedo e acabar cedo. Eu Entendi, sou um cara de festa. entendi. Mas de festa, raramente, mas eu me divirto muito, Aham, né? Mas uma festa, tipo, matinê, que eu falo. Tipo, eu não entendi. sou o cara que vai virar à noite, que vai chegar às 6 horas da manhã e não vou. Balada eletrônica nem Não, pensar. nem pensar. Isso nunca. Isso nunca. Então, a República, nesse sentido, por outro lado, eu fiz grandes amigos. Uhum, Né? Eu uhum, tenho amigos até hoje que eu conheci na República, quando eu morei, mas a experiência era meio caótica, pelo uhum, meu estilo de vida, entendeu? uhum, Que eu tenho. Então, aí eu fiquei morando aí nessa República e depois, quando eu consegui, quando eu já estava ganhando dinheiro, eu consegui pagar meu curso de teatro uhum. Qual em curso você São fez? Paulo. Eu fiz o Globe, Uhum, São Paulo, que é uma escola que não existe mais, lá em São Paulo, que era maravilhoso, que é a Globe que eles trouxeram da Inglaterra, o uhum, Globe lá da Inglaterra levaram para São Paulo. E depois eu fui para a escola de atores do Wolf, lá em São Paulo. uhum. E quando eu tava. Faltava um ano para me formar na escola de atores lá do Wolf Maia, me chamaram para fazer o teste para a oficina de atores da Globo, Uhum. e aqui no Rio de Janeiro. E eu fui fazer o teste. Até então você não tinha feito nada como ator, Não, só os profissionalmente não. cursos. Só Aham. curso, profissionalmente nada. Aí eu fui fazer o teste, foram 6 testes que eu fiz, e eu passei. Uhum, E eu tive que vir para o Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso foi em 2011. uhum. 2011 que eu cheguei aqui, fiz a oficina, fiquei 8 meses na Globo estudando, só estudando. Então eu já estava recebendo para só estudar. Falei, menino, que coisa boa é essa? Não é? Eu tô recebendo para estudar, uma coisa que eu amo, que é ser ator, que eu quero para minha vida. Então a Globo faz isso, então. Ela Não mais. investe. A Ah, minha tá. foi a última, inclusive. Olha. A última oficina que eles fizeram foi em 2011. Hoje o que eles têm são cursos, são Uhum, alguns workshops esporádicos, tipo de um mês, 15 dias, uma semana, uhum, sabe? Mas a oficina mesmo que tinha, não. A minha foi a última, que foi em uhum. 2011. Conta pra gente antes, como a galera aqui em casa que tem essa curiosidade, como é que funciona esse curso para ser ator? Você chega lá, quais são as disciplinas? Ah, você falou que estuda. O que estuda? É, eu fiz cursos livres e fiz também graduação, né? Eu fiz a Uhum, faculdade. Então, no curso livre, na verdade, o que eles fazem muito é dar muita improvisação. Eles dão uhum. muita improvisação que é para você lidar com o inesperado, para ver como o seu Hum, corpo reage a partir de alguma situação. um exemplo, tipo, Sei lá, a gente está aqui sentado com essa mesa, esses 2 copos. aham, Então, a gente começa um diálogo do nada. joga um copo na cara do outro. Exatamente. Então, sei lá, se Entendi. o teu impulso interno é jogar Eu essa faria água, isso. você joga. Aham. Aí só que você tem que estar preparado para o que eu vou Ó, isso dá um bom corte, a hein? minha reação, entendeu? Porque toda ação gera uma reação. Isso dá um bom Então, corte. Ah, então na verdade, trabalha muito com essa questão do improviso, uhum. os cursos livres também sobre a história do teatro. Não todos. Alguns dão essa, sabe, dá uma pincelada que eu falo, né? Porque nenhum curso realmente vai a fundo. Que é o que eu falo, gente, nenhuma faculdade. O aluno que tem que ir atrás, né? O que o Uhum. professor faz é falar, indicar, ó, você tem que ver Stanislavski, você tem que ler Dostoiévski, você tem que ler Freud, você tem que ler talanã, talanã. Então, mas ele não vai te dar de bandeja, ó, isso, isso e isso. Aí Então, cabe a cada um você leu o essas interesse. obras. Você teve Li, contato com essas obras. Que tive, legal, cara. tive. Porque eu queria muito, sabe, Uhum. JP? Eu sempre quis muito viver Uhum. de ator e ser ator. E eu Uhum. sempre me inspirei em atores que eu peguei. Eu tenho 3 atores que eu me inspiro, Uhum. né? Então eu sigo essas pessoas muito. Tipo, eu sou um fã. Quais são? É o Wagner Moura, o Aham. Lázaro Ramos e a Fernanda Montenegro. E Nossa. todos, quando eu vejo eles dando entrevista e falando o processo deles, eles não entram pra brincar. Eles não entram, sabe, não, eles vão. Eles vão com Uhum. tudo e eles vão até o fundo, sabe, Uhum. até o fundo do poço. E eu vou até o fundo do poço, E você já teve sabe? contato com um deles? Só com a Fernanda, Nossa, Fernanda. só com a Fernanda Como é encontrar no com a teatro. Fernanda, hein? Eu te juro que eu tremi. Eu tremi, eu não sabia nem o que falar. Eu falei, cara, que bizarro, eu tô com essa estrela, sabe, do.
brasileira na minha frente, assim. Mas Eu treinei aproveitando bastante. essa sua colocação, a gente vai e volta comigo assim mesmo, tá? E Eu vamos vou embora. perguntar, é um É assim bate-papo. mesmo. Agora, cara, por que a gente treme tanto diante dos atores? Você tem alguma explicação? Eu acho que a Globo tem uma parcela muito grande nisso, porque Aham, principalmente as pessoas acima dos 30, aham, que crescemos assistindo a TV Globo. Então, aham, como antigamente a gente só via esses artistas na TV, era difícil você ver pessoalmente, aham. isso gerava quase uma coisa intocável. Ah, aquela pessoa é intocável, tá lá na TV, sabe? Hoje em dia, com as redes sociais, não. Isso mudou, porque está mais próximo. Você acompanha um dia a dia, o artista quer postar o seu dia a dia. Então, traz essa proximidade, essa liberdade que o público tem de se aproximar, de, sabe, de trocar uma ideia, que Uhum. antigamente não. Antigamente via, caraca, é o JP na minha frente. Cara, mas eu só via ele, tipo, no podcast. Que da hora eu tô vendo ele aqui, entende? Acho que tinha essa questão, que hoje em dia eu acho que não mais. Principalmente no Rio e em São Paulo. No interior eu percebo que é mais. Mas você sabe que isso aconteceu comigo na sua peça, no tráfico? Eu encontrei com a Marieta Severo, né? Aham. E eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. Porque eu tinha vontade de falar o quanto que eu Uhum. admirava, o quanto que eu achava ela uma Grande grande atriz. Sim, atriz, né? Porque aquela questão da troca de energia que eu acho que o ator faz, né? Que, sim. que eu vi você fazendo com o Alex, depois você recebendo a gente. Mas assim, a gente não sabe o que fazer, o que falar. Eu perdi um pouco disso com a Denise Fraga. Eu consegui me aproximar mais, por exemplo, né? Uhum. Até a minha aproximação com você, porque eu admirei muito a peça, admirei muito o seu trabalho, e no final você foi muito acessível, mas Uhum. até a aproximação, falei, gente, como se aproxima, como fala, qual é o limite disso, né? Uhum. Eu acho que as pessoas têm uma questão disso com os atores. Porque, Mas porque eu acho que vem uma questão do encantamento, né? porque eu acho que as pessoas que, por exemplo, porque é muito engraçado isso, JP, porque o público do teatro é diferente do público da televisão. Como eu já Uhum. fiz televisão, eu entendi um pouco dos dois. Talvez seja isso também, a minha questão. Porque o teatro, o público que vai ao teatro é um público que gosta de arte, que Uhum, frequenta, sabe, o teatro já e que eles estão buscando bons espetáculos uhum, e que algumas pessoas já conhecem tal ator, então já tem essa admiração pelo ator, gosta do trabalho do ator, então quer estar próximo, sabe? Tipo, e o público da televisão é mais um público de querer tirar foto. uhum, Porque te viu na novela, sabe que você tá na novela, então quer tirar foto para postar nas redes sociais. Ah, ó, quem eu encontrei. uhum, Entende? É outra relação. Sabe? Do teatro é uma conversa diferente, é uma conversa sobre o espetáculo, sobre o personagem, uhum, sobre o tema que uhum, a peça aborda, entende? É uma conversa mais profunda, sabe? Tipo, o público da televisão, ele quer mais tirar foto e saber como é fazer televisão. Ah, uhum. como é estar do lado do Marcos Palmeira? Isso me perguntava muito, porque eu contracenava muito com o Marcos Palmeira e com o Antônio Fagundes. Então sempre me perguntavam isso. Ah, como é estar do lado do Antônio Fagundes? Normal. Porque aí na história que você estava contando, você foi, passou e entrou na Globo, né? Sim, Aí você fez quantas novelas? duas. Duas. Eu fiz o Velho Chico e a Dona do Pedaço. Entendi. Isso. E Velho. no Velho Chico era com o Antônio Fagundes e o Marcos Palmeira. A Dona do Pedaço era com o Marcos Palmeira. Entendi, Então, entendi. que é um amor, inclusive. É um dos caras mais incríveis da televisão, assim. Pra você Uhum. trabalhar, Grande ator. generoso, grande Generoso. ator, generoso. Ele no Velho Chico me ajudou muito, 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 assim. Eu sou muito grato a ele. Muito. E ao Antônio Fagundes também. Tipo, o Antônio Fagundes eu admiro muito porque ele é bizarro, não tem outra palavra. Ele pega o texto e ele grava 40 e tantas cenas por dia. Uhum. Ele pegava o texto, JP. Hum. Pronto. Era assim, Sério? sério. E tá aí E ele uma. não errava nada. Nada. Nada, nada, nada. E tem uma questão que eu tenho. Ontem eu tive que gravar até uma propaganda, né, pro meu curso. E eu tenho muita dificuldade de decorar e ficar repetindo cena. Eu gosto mais Ah, do improviso. uhum. Como é que é essa coisa de decorar a cena? Vocês têm que decorar mesmo cada etapa, cada pedaço, ou pode improvisar, ou depende do autor?
Eu fiquei sabendo que o Valci, por exemplo, não gosta de Ele não improviso, gosta. né? Não Mas a gosta. Tata Werneck, gente. Depende dos autores. É. Tem autor que quer que realmente você faça o que ele escreveu, Aham. né? Que é difícil, é um desafio pro ator. Porque às vezes uma coisa que você escreve na minha embocadura não vai ser do jeito que eu falava. Entendi. Entende? Mas também é um trabalho interessante a ser feito. Entendi. Né? Então eu não tenho nada contra, na verdade, aos autores que queiram que você faça exatamente o que eles escreveram. Mas eu te falo que te dá uma liberdade muito maior e um poder de criatividade muito maior quando o autor te deixa livre para que você fale aquilo que ele escreveu, mas que você possa usar outras Do palavras. seu jeito, Do né? seu jeito. Do jeito que você Entendeu? Colocar teu tempero ali. Entendi. Entendeu? Isso ajuda muito, facilita muito a vida do ator. E você tem essa facilidade de decorar? Tenho. Você gosta mais de decorar, de improvisar? Decorar. Não, improviso eu sou péssimo. É mesmo? Olha. E eu não tenho. Nossa, não. Improvisar eu não dou conta, não. Mas a gente tava falando no início do. Stand-up eu seria impossível fazer. Entendi. Não dou conta, não. Você não é tão da comédia, então. Você é mais do. Engraçado. Olha, isso é uma questão muito que eu preciso até trabalhar na terapia, sabia? Porque eu escuto muito de muitos amigos e pessoas. Você deveria fazer comédia. Você deveria fazer stand-up, não sei o quê. E eu não me vejo nesse lugar. E eu não acho que eu seja engraçado. Só que as pessoas falam, eu escuto muito isso, JP. Muito. Você nunca fez nenhum personagem engraçado? Não, nunca. Só dramático. Só dramático. Só dramático. Tipo o Tráfico que você viu, né? Tráfico, Que é bem leve. Leve? Tu vai ver o Tebas, né? O Tebas eu falo que é um... Tráfico leve? Não, tô zoando. Tá. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu fiquei tenso o texto todo. Mas o Tebas, ele é mais tranquilo, eu acho. Não é tão tranquilo, mas é mais que o Tráfico. É que eu acho que o Tráfico, ele trabalha com energia bem pesada, né? Mas pra gente chegar no Tráfico, falando dessa questão da construção do personagem, né? Qual é o limite, assim, de você como pessoa, como Robson, e do personagem? Como é que você faz essa separação? Tipo, eu vi, acabou a peça lá, na mesma hora eu percebi, posso estar errado, que era o Robson. Eu vi uma transformação ali. Como é que você consegue se desligar e se aproximar tão rápido assim do personagem? Sai da energia do Alex, né? Isso foi um trabalho, na verdade, né? Porque no início eu te falo que era bem difícil. Eu não conseguia fazer isso. Eu ficava muito tempo, é tanto que eu tinha problema pra dormir. Porque eu ficava, tipo, ligado. Eu não conseguia dormir por conta do personagem. Mas qual era a preocupação? Não era preocupação, era aquela energia que tava em mim, tava em mim e eu não conseguia sair. Você não conseguia sair do Alex, tirar, eu não conseguia sair do Alex. Eu não conseguia tirar aquilo de pé de mim. Então, eu tive que fazer um trabalho com o meu terapeuta, né? E também tomei banho, um banho de sal, banho de tudo que mandava, eu fazia, arruda e por aí vai. Né? Aquelas coisas que brasileiro faz, a gente, né? Porque pra quem não sabe, gente, o Alex realmente é um personagem bem pesado. Bem pesado. Conta pra gente um pouco, então, dessa peça, do Tráfico, da construção do personagem do Alex, que deve ter sido bem difícil. O Alex é um garoto de programa. Na verdade, ele é um jovem periférico. E que ele ele perdeu a mãe jovem. Ele tinha 10 anos de idade, na minha cabeça, 10 anos. E o pai dele abandona ele. Então ele começa a trabalhar na rua, na adolescência, como guardador de carro. Como flanelinha, que a gente conhece, né, no popular. E a partir daí, isso na minha cabeça, tá? Tá. Alguém chega perto dele e oferece grana porque viu que ele tinha... Era bonito. Bonito e tinha um produto bom. Posso falar? Não, pode, né? Não fala. pode, né? Por que tinha um peru, não sei, né? Porque tá no YouTube cancela, né? Às vezes, né? A gente coloca. E tinha um peru. E tinha um peru bom. Então ele viu que ele conseguia ganhar dinheiro se prostituindo. Então ele entra pra prostituição. E a partir da prostituição ele começa a usar droga, porque é um caminho sem volta também, né? Então ele começa a usar cocaína, e da cocaína ele entra pra uma organização criminosa e ele começa a matar pessoas por aluguel. Então ele vira um matador de aluguel. Então essa energia é uma energia que pra mim foi muito difícil no meu processo. Porque como começou o meu processo? Pra eu chegar
Do meu momento que eu comecei a estudar o personagem até a estreia foi 1 ano Hum, de processo. Foram 3 meses de ensaio com o uhum, corpo, mas antes disso foram 9 meses só de estudo para entender quem era esse Alex, né? Porque não é minha realidade, uhum, entende? Eu sou um cara branco que mora na zona sul do Rio de Janeiro uhum, e que nunca morei em uma comunidade. uhum. Então eu precisava entender. Então eu comecei a ler, assistir muitos filmes, li muitos livros, Você chegou. entrevistei presidiário, agente Hum, penitenciário, fui em hum. presídio, entrevistei matador de aluguel. Sério? Sério, foi muito bizarro isso, assim. Eu lembro que quando eu saí, eu chorei muito quando eu saí. Não, mas peraí, como é que você conseguiu esses contatos? Aquele- Porque o produto. Só pra saber, né? Não, cara, porque, Não, é porque o gente. produtor do meu Ah, tá. espetáculo, ele foi advogado há 1000 anos atrás. Então ele Uhum, conhecia uma galera de advogados e promotores também, que me uhum, colocaram em contato com os agentes penitenciários entendi, também, e aí daí fizeram esse link, né? entendi. E eles perguntaram quem queria conversar comigo, tudo isso, e eu fui no presídio tudo com segurança, eu, foi tudo tranquilo, assim. Mas Na, teve alguma história assim bizarra que te assustou? Ou alguma teve. história que te ajudou na construção do Alex? Teve um que foi assim, Ah. porque. É, Melhor uma coisa, rapidinho depois. Teve um que você viu o Alex, você, esse é o sim, Alex. sim, Ah. teve. Inclusive, ele foi assistir o tráfico. Hum. Ele foi assistir. Isso pra mim foi muito pesado, assim. O próprio Alex, entre Sim, aspas. foi. Liberaram ele assistir o espetáculo. Ah, mas conta. Agora eu tô E curioso. Agora passou até o nervosismo, um tá? deles, um deles é que esse cara ele matou 43 pessoas. E ele era o Caraca, matador de. E ele falou assim, Robson, tem épocas que eu quero matar gente. E ele falou assim, eu tenho sede de sangue. Isso pra mim Deus me ficou, livre. isso para mim ficou muito, sabe assim, porque no texto o tráfico, o Alex fala Eu isso. lembro disso. Você lembra que tem uma Lembro. parte que ele fala assim, Aham. que você começa a perder o controle, vai matando, vai matando, vai matando, Sim, vai matando, sim. e isso ficava na minha cabeça, sede de sangue, sabe, que é o que esse cara falou. Eu falei, cara, que louco isso, né? Você tem sede de matar alguém. Porque é um vício, né? Vira um É, vício, é uma droga. é. Né? Te dá, tipo, te dá um barato. Ele E falava, eu ficava em êxtase. Ele falou, é melhor que droga. entendo. Então isso Faz sentido. foi muito pesado. E também eu entrevistei muitos garotos de programa também, Uhum. porque o Alex é um garoto de programa, né? Ele se torna um garoto de programa. E que também são histórias bem tristes, na verdade, sabe? São histórias bem tristes, porque todas as histórias, elas se encontram no mesmo lugar, que é a falta do afeto, é a falta da família próxima, é a falta do pai, em muitos casos, porque a maioria das pessoas perderam pai para o tráfico, então, para a organização criminosa. Então, são crianças que cresceram sem um pai, muitas vezes sem a mãe também, então que crescem solto na rua. Então, na verdade, são histórias tristes, histórias de vítimas. Sabe? Eu vejo como vítimas, sabe? De Uhum. uma sociedade que não tem o olhar do poder público para essas pessoas, sabe? Para as pessoas periféricas. Que tem falta de escola, falta de saúde, entende? Não tem assistência alguma. Então você vai se apegando ao que tem. Então cada um se apega ao que tem com a sua possibilidade, E eu acho que a entende? questão do preconceito só piora, né? Porque aí você já vem de um contexto assim, o garoto de programa é visto de uma forma preconceituosa também, Sim, né? também. É, é engraçado que quando eu estava entrevistando os garotos de programa, eles tinham, na maioria dos casos, eram caras que são casados com mulheres, e as Uhum, mulheres sabem o que eles uhum, fazem, e eles uhum, falaram que entraram porque era a forma de ganhar fácil dinheiro, uhum. entende? Porque eles falaram, ou a gente entrava para a organização criminosa, ou Uhum. a gente ia se prostituir. Entendi, Então eles falaram, entendi. vamos prostituir. A maioria falava isso. Prostituir porque eu vou ganhar dinheiro fácil, né? E vou conseguir fazer meu pé de meia ali e depois eu vejo o que eu faço da vida. Né? Uhum. Só que o que acontece? Muitos precisam se drogar. Entendo.
entende? E a droga é um caminho, em muitos casos, sem volta, Uhum. né? Em muitos casos tem volta, mas a maioria não. Eu acho também que essa questão de você ter relação com quem você não tem vontade, acho que quando termina o ato, Também é uma agressão ao você, corpo, né? acho que você quer ir pra uma festa, você quer usar uma Sim, droga, você sim, quer. sim. E tem uma questão do machismo também, né? Sim, Né? também, total, porque é muito engraçado isso, porque eu nem sabia, mas Hum, quando eu tava entrevistando, muitos falavam, ah, não, mas eu não sou gay, porque eu só como, não sei o quê. uhum, Porque tem isso na cabeça tem. deles, né? Ah, se o cara só come, não é Das gay. pessoas, né? É, tipo, então É. é Eu, muito, eu tenho muito amigos que engraçado até hoje isso, né? falam, mas você é mulher, não conta. Eu falei, hã? Até hoje eu escuto isso. Muito Você, louco, né? né? Entende? É, Então, na cabeça das muito, pessoas, né? que é o ativo ou o passivo, né? Eu Se não, você é o passivo, você é gay. Se você é o ativo, você eu não não é o beijo na gay. boca, não como, É. então eu não sou Não gay. exatamente. Tem muito isso também, assim. Mas eu te falo que o processo mais difícil pra mim no tráfico foi quando eu comecei a estudar as organizações criminosas do mundo, né? Conta pra Isso me gente. assustou. Me Por assustou quê? muito. Por exemplo, Porque é um imagina. caminho que não tem mais volta. Na verdade, a gente vai vivendo a vida como que se estivesse tudo bem, mas não tá nada bem, né? Só que pra gente se defender, a gente tem que fingir que tá tudo bem e viver a nossa vida, senão a gente vai se matar ou vai viver depressivo com tudo que tá acontecendo. Então, isso foi a parte mais difícil pra mim que eu tive que parar. Então, isso já estava, acho que, em 7 meses de estudo. E foi quando eu virei para o diretor, o Victor Garcia Peralta, que é um grande amigo meu, virou um parceiraço meu. Uhum, E eu falei, Victor, não dá mais, para. O que uhum. tiver em mim do Alex já tá, o que não tiver não vai tá tudo certo. Porque realmente eu tava começando a ficar com medo de sair de casa. Eu imagino. Entende? Tipo assim, eu não cheguei no ponto de não sair com medo. Uhum. Mas quando eu tava saindo, vinha as histórias que eu li, que eu vi, entende? Então vinha tudo na minha cabeça. E eu falei, opa, tá entrando num lugar que eu acho que não vai ser legal pra minha cabeça, que eu vou tá panicado. Então, vamos parar? Ele, não, beleza, para e vamos embora, vamos por outros Aí que caminhos. entra aquilo que a gente estava conversando, a questão do limite, né? Sim, é o limite. Nessa hora do parar, como é que foi? Você parou, deu um tempo do personagem? Parei. Eu, como sou um cara muito workaholic, eu sou muito workaholic. E eu sou muito, como eu falei anteriormente, eu não sou um cara que vai entregar meia boca. Uhum, Eu vou dar o meu melhor. uhum, Eu vou quase 10. Se você gostar ou não, aí é outra questão. Entende? Mas eu sei, Robson, que eu dei o meu melhor. uhum, Por mais que não seja o melhor uhum, lá, mas eu dei o meu melhor. uhum, Então eu não sou um cara que brinca, eu vou a fundo. Então, tipo, eu sofri um pouco quando eu tive que tomar essa decisão do parar. Por uhum. quê? Porque eu veio a culpa. A culpa. A culpa do, não vai estudar mais? Você acha que você já sabe tudo? Você Entendi. já acha que estudou 6 meses, acha que já sabe como é que fazer um garoto de programa, um matador de aluguel. Tá, você ficou Entende? 6 meses nessa construção do Nessa Alex. construção. Tá. Isso é quando eu decidi parar. Uhum, Eu falo na organização, porque depois eu continuei mais pelo lado do garoto de programa, mais nessa vibe que eu falo que é mais leve, apesar de ser uhum, muito pesado, uhum, mas é mais leve que matador de aluguel. uhum, Então, quando eu decidi parar, veio essa culpa, mas aí depois eu relaxei, uhum, né? Eu falei, eu já tenho material suficiente para tentar construir esse personagem, trazer para o meu corpo, né? Trazer esse olhar, esse jeito. Eu sou um cara extremamente careta. Eu não bebo, eu tomo vinho raramente. Então eu uhum, nunca fumei maconha, nunca cheirei, nunca usei droga, não tomo nem cerveja. Então, uhum. tipo assim, e eu também fui atrás dessas pessoas, dependentes químicos, né? Porque E eu aí? queria ver como é que eles se comportavam, como é que eles faziam. E eu fiquei muito feliz porque no ensaio geral eu Hum, chamei 20 amigos para uhum, assistir o espetáculo para me dar o feedback, uhum, para saber o que eles estavam achando. uhum, E antes da estreia. E uhum. eles falaram: "Cara, é impressionante, parece que você cheira, parece que você Olha, se droga". E eles sabem que eu sou careta, eu percebi entende? isso no Alex também. Porque eu fui pegando trejeitos, fui pegando o Uhum, jeito como eles falam, e porque eles falam muito rápido, né? Eu não sei se você percebeu que o Alex ele fala muito, 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 muito rápido e uhum, vai, 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 vai. É porque quem tá cheirado, eles falam muito alto, falam muito rápido, né? uhum, E eu peguei entrevistas também de pessoas que estavam cheiradas uhum, e comecei a estudar o comportamento delas, das pessoas,
nessa fala, entende? Entendi. Você Como teve eles contato. olhavam, sabe? Entendi. Como eles, sabe, se gesticulavam, eles são coisas de fazer muito isso sabe, com o queixo, assim, que é uma coisa de passar a língua, muito, que eu trouxe isso pro Alex, né? Eu lembro. E eu fui cada vez que eu ia, porque o teatro ele é vivo, né? Então, cada sessão é uma sessão diferente. Então, eu tava o tempo inteiro aberto para o que o público tava me dando, né? E o que eu ia dar em troca para eles. Então, tinha coisas que eu mudava, assim. Exemplo. Por exemplo, quando você foi, eu não ficava pelado, né? Eu Não. fico pelado hoje em Não. dia, no tráfico. No tráfico? No tráfico. Pelado. Pelado. Nu com a mão no bolso. Por quê? Olha. Porque ao longo do espetáculo, eu senti a necessidade de. Mas isso já foi, eu acho que na terceira temporada. Olha que louco. Tá. Passou 2 temporadas pra eu entender isso. Ou, por exemplo, de gesto. Que eu fazia de um jeito, eu falei, não, não é isso. É isso outro. Entende? Então, tipo, é o tempo inteiro vivo. Então, o teatro, ele te dá essa possibilidade de você experimentar e de você entender que o caminho é outro, não é aquele que você fez anteriormente. E que isso é o legal do teatro, é o barato do teatro, né? Tá, uma curiosidade. E como é que a reação da plateia? Diferente, né? Em diferentes momentos. Tipo, quando você ficava nu, sim. quando você teve algum assédio, alguém que confundiu você com o personagem. Bem desagradável, inclusive. É mesmo? Tem reações normais daquele sussurrinho das pessoas falam, ou falar aquelas bobagens, assim, tipo, né? Mas o tiveram. sussurrinho, falar bobagem, é uma coisa que te agredia? Não. Ou Não. tô fazendo um personagem, Não, tá funcionando? não me agredia porque eu reconheço que nós, como sociedade, temos dificuldade de lidar com a nudez. Né? Porque a gente foi educado a não ficar pelado na frente de pai, de mãe. Tem isso? Não sei. Eu, pelo menos, fui educado assim. Né? E tem gente que relaciona nudez a sexo, né? Exatamente, entendeu? Então é um constrangimento, sabe, da pessoa. Então a reação da pessoa é, caraca, eu não esperava. Então é uma reação porque ela não estava esperando e é um desconforto, sabe? Tipo, é um desconforto de ver uma pessoa pelada na sua frente, caraca, sabe? Mas, tipo assim, é diferente quando é um assédio, né, que eu passei. Desculpa. Após o teatro? Ou Não, na peça. Na peça? Na peça, eu passei. Tem a cena que eu vou pro público, passo a mão no meu corpo, tem toda aquela cena, lembra, né? Você fez isso até com um amigo meu. Então. E daí, e eu faço isso e tal. E a pessoa entrou em uma que não parava de falar no espetáculo. Sério? Porque o Alex tem uma brincadeira que ele fala, tem que pagar se você quiser mais. Não sei se você lembra disso. Tipo, quando ele vai descendo a mão e fala, quer passar a mão aí, tem que pagar. Sim. E era um cara, ele falou assim, quanto você quer? Eu pago. Na frente de todo mundo. E eu falei, é muito caro, você não vai conseguir pagar. O Alex falando. É o Alex falando, não. Tá. Sim. Sim. Mas com o Robson já ali, né? Mas o Alex que falou, não foi era o personagem. Ali você conseguiu entender que o cara lá tava falando sério. Sim, tava falando sério. É porque a gente saca. Quando a Aham. pessoa tá na maldade, quando não tá. Aham. E ele não parava. O cara não parava, ele continuou falando. Fala quanto é que você quer, não sei o que, tá. E quando eu fico pelado, ele falou. Aí ele falou, PQP. Não. Aí pirou. Sabe? Entrou em um até que teve que tirar do teatro. Sério? Mas Sério, ele chegou a ter uma atitude e até você. Não, mas a fala. Entendi. Sabe? E o público começou a pedir pra fazer silêncio e tal. Entendi. Eu acho que essa pessoa não tava no estado normal. Sabe? Tava, não sei, alterado, não sei. Porque realmente foi a única reação assim mais desagradável que eu passei. Sabe assim? Eu falei, gente, que louco isso, né? Tipo, é teatro. Nossa, fiquei agora. Mas acontece muitas coisas, assim. Mas aí, a gente tava conversando antes, você tava contando, né, o seu processo de transformação com o personagem Alex. Aí você me contou uma coisa que eu achei bem curiosa, que você se acha bonito,
mas você não tá nesse campo da sexualização. Não. Que esse processo da sexualização foi um processo complicado também pra você na hora de construir o Sim, personagem. muito. Fala um pouco disso pra gente. Porque o que acontece, JP? Eu cresci, eu falo isso muito na minha terapia, né? Que eu cresci muito ouvindo, ai, como você é bonito. Né? Sempre, desde, sabe aquelas concursos de colégio? Eu ganhava e não sei o quê, aí ficava com a menininha mais bonitinha, a princesinha da escola, aquela coisa toda. E isso eu falo quão mal faz. Mas, então, como eu agradeço muito a Deus de não ter acreditado Que nisso. você é só um cara bonito. Exatamente. Sabe, tipo, eu agradeço muito, senão eu acho que eu teria pirado como muitas pessoas piram. Chegou um ponto que isso te incomodou quando alguém falava, nossa, você é tão bonito. Sim, quando eu tomei a decisão de colocar um ponto final nessa história e querer que as pessoas conhecessem um Robson Torini pelo talento dele, pelo ator dele, e não só pela casca. Entende? Então, quando as pessoas chegavam elogiando, eu não gostava, eu não era agressivo, mas eu me fechava já. Entende? Então, eu fui sempre me fechando, porque eu não queria ser visto como um cara mais bonitinho. Só um cara bonito. Só um cara bonitinho, sabe ali. Ah, beleza, obrigado, Deus, que bom, entende? Então aí nesse momento teve uma virada de chave, vamos dizer assim. Teve. Aí nesse processo como é que foi? Como é que você, o que eu vou ter que fazer pra desconstruir isso? Aí eu entendi que eu teria que ir por outro caminho. Mas nessa época, desculpa, tá? Não, porque tranquilo. É curiosidade. Nessa época aí você já era modelo? Quando teve esse incômodo da beleza? Sim, já era. Já era Já era modelo. porque no modelo é sua casca, ponto. Tá. Então Não quando é o que você é sua casca. É seu corpo, é sua cara, é Entendi. como você se porta na câmera, é como você. É isso. Entendi. Entende? E tá tudo certo quanto a isso. Eu não Sim, tenho nenhum sim. problema, tá tudo certo. Sou grato, inclusive, por ter essa casca e Sim, poder ser um meio de ganhar dinheiro. sim, sim. Sabe? De ganhar vida fazendo. Tá tudo certo. Sim, sim. Trabalho super honesto. Mas é um meio que, se você não tiver cuidado, você entra em algumas enrascadas, sabe? De acreditar que você é melhor, ou, sabe, ou você é o fodão da turma, sabe? Porque você é o desejado e você. Entende? É muito tênue essa linha, assim, sabe? Do modelo. É porque é muito. Eu falo que é muito superficial. Mas você tá falando isso, rapidinho, esses dias eu estava assistindo um podcast que fala, que é comprovado cientificamente que as pessoas que são mais bonitas esteticamente, pelo padrão de beleza, as pessoas aceitam mais, até perdoam mais fácil Sim, esse tipo de pessoa. isso sim. Né? Isso eu percebo. Que abre muitas portas. Abre, mas também te traz coisas não legais. Como eu sofri muito assédio, muito, assim, abuso. Eu fui abusado. Foi abusado. Fui abusado. Já como Modelo. Como modelo. Como ator também. Você já tinha noção que era um abuso ou não? Você achava que era uma Não. coisa normal? Não achava normal, me incomodou. Eu chorei, eu lembro na época. Eu chorei muito, eu lembro, porque aquilo me machucou, só que eu não falei nada, porque era meu trabalho. Entendi. Eu falei, eu preciso da grana, eu preciso trabalhar. Então eu não vou falar nada, porque não tinha essa coisa de hoje em dia de você ir falar, denunciar. Né? Porque hoje em dia mudou. Hoje em dia eu vou para um set, nada, todo mundo te respeita, não tem nada de assédio. Comigo, pelo menos, nesses últimos 4 anos, 5, vai, porque tem a pandemia, então nunca mais aconteceu comigo. De alguém chegar, sabe, de querer passar a linha. Mas era um incômodo, mas você não tinha essa noção de que era um assédio. Não, Você não achava tinha que era um noção. processo normal, que você precisaria passar por Achava aquilo. que, por eu normal, ser bonito, a pessoa quer, sabe, tá tentando, sabe? Então eu não encarava como um assédio. Porque eu nem sabia o que era assédio, na verdade. Tá, nunca rolou tipo assim, eu vou te dar esse papel, mas pra ganhar esse papel. Sim, rolou. Isso rolou. Aí você entendeu que era um assédio. Não, isso sim. E daí não rolou. E não Entendi. aconteceu. Entende? Entendi. Mas Mas aconteceu. te deixava extremamente chateado. Sim, deixava. Entendi. Inclusive em teste. Fazendo teste, aconteceu isso. E eu pegar as coisas, porque eu já tinha outro comportamento, outra postura, né? Eu falei,
Não vou ficar. Não, Pegar e sair. deve ser bem triste, né? Tipo, Sim. tô perdendo esse papel, eu tenho um talento, mas Sim. tô perdendo esse papel porque eu não aceitei. Isso tinha. Mas hoje em dia eu te falo, não mais. Uhum, Hoje em dia. Tô falando já uns 5 anos atrás. uhum. Que As eu já pessoas tô. falam, né? E Denunciam. sim, denunciam. Então, isso eu não vejo mais. Não sei. Uhum, Se existe, eu não sei. uhum, Sabe? Comigo não acontece mais. uhum. Mas voltando lá naquele processo Da sexualização, né? da É, sexualização. porque eu não sou um cara sexual. Né? Eu não sou um Uhum. cara que chega e que vai ficar seduzindo o JP, vai ficar seduzindo a galera que Que não, nem o não sou. Alex. Não, o Alex é isso, É isso. né? Porque é o produto dele. Eu não sou Aham. esse cara. Eu sou um cara que chega lá, tim, tá, né? E foi muito difícil esse processo, porque o Alex tem que ser, não tem como ser diferente. Uhum, Então, no meu processo, eu sofri muito. Eu chorava pra fazer isso. Eu lembro, muito louco, que o meu processo, quando eu comecei a ensaiar o corpo, realmente fui pro corpo, uhum, era só eu e o diretor, o Victor Garcia Peralta. uhum, E eu lembro que ele falou, pega a minha mão. Eu uhum. tremia. Eu tremia, JP. Cara, parecia que eu tava, não sei. Eu Mas não você. conseguia. Aí eu começava a chorar, sabe? Porque eu não conseguia. Era um bloqueio. Mas o que que passava na sua mente, assim? Que eu tava querendo me exibir, que eu tava querendo, sabe, tipo, frisar uma coisa que não precisava, sabe assim? Mesmo sabendo que era uma questão do personagem. Mesmo sabendo que era o personagem. Uhum, Então, eu lembro que eu passei, acho que um mês pra conseguir pegar a mão do Victor e passar no meu corpo, no ensaio. uhum, E eu te falo, quando eu estreiei o uhum. espetáculo, eu ainda tava me boicotando, Por sabe? Eu exemplo. ainda não tava. Hoje em dia não, hoje eu já tô descabaçado, o Alex já tá hoje, pega quem tiver e vai-se embora, entende? Entendi. Mas lá no início, eu tinha muito, sabe, eu ficava me boicotando, falava, ai não, tá apelativo, sabe, tá querendo Entendi. frisar uma coisa, sabe, assim, ficava isso na minha cabeça. E Entendi. depois fui perdendo, né, Uhum. fui vencendo e fui deixando realmente Foi se em prol entregando pro fui me entregando personagem ao personagem 100%. 100%, literalmente 100%, assim. Uhum. E hoje eu não julgo nenhum momento o Alex, Uhum. na verdade. Você julgava muito o Alex? O início, sim, Quando você recebeu o texto é do, do Sérgio Blanco, que é o mesmo do do Tebas Tebas. Land, Na É. verdade, o Sérgio Blanco, ele me viu no Tebas Land, Uhum. viu o Ele é ensaio, muito bom, né? Olha, eu sou professor de ele é português e maravilhoso, redação. ele é O maravilhoso, texto dele é ele é muito bom, maravilhoso, cara. Uma coisa que ele eu é reparo maravilhoso. muito é o É. texto. Você vai pirar no Tebas. O Tebas é incrível, assim. Que texto. É um. Eu falo O que Sérgio é do Rio? Não, ele é uruguaio, Ah, só que ele mora em Paris. Ele sim. mora na França já tem, eu acho que, 20 anos, uma coisa assim. Tá, mas conta. Aí você recebeu o texto e começou a julgar o personagem. Na verdade, aí ele me ofereceu, ele falou, eu tenho um monólogo que eu quero que você faça. E eu falei, não, Uhum. monólogo não. Uhum. Porque monólogo é outra coisa, né? Uhum. Falei, não, um monólogo. Aí ele falou, não, lê e depois você fala. Quando eu li, eu amei. Porque eu gosto dessa temática submundo, né? Eu acho Uhum. que é importante a gente mostrar, colocar uma lente de aumento. Porque a Eu gente sabe também que acho. existe. Eu também acho. Só que a gente finge que não vê, É, né? hipocrisia, né? É exatamente, a hipocrisia. É o Uhum. famoso, você passa por uma pessoa em situação de rua e Uhum. você nem olha. É, Você exatamente. passa assim por cima e nem olha, nem pergunta se tá precisando de alguma coisa. É. Porque a gente se acostumou. Ah, tá usando Ou se droga. acostumou ou é uma autodefesa, entende? Uhum. Porque se você for parar em cada pessoa, você também vai sofrer, entende? Uhum. Verdade. Você não vai conseguir lidar com essa miséria toda, você não vai conseguir ajudar todo mundo, então é uma autodefesa, É né? Eu verdade. acredito que seja isso. Então acho que é importante, acho que a função do teatro é você colocar uma lente de aumento num problema social que tá tendo. Em vários, qualquer problema, sabe? Você ir lá com uma lente e colocar em Nossa. cima. Ó, olha isso. É Exato. importante ser visto. Sente isso. Sente isso. Então, quando eu li, eu senti isso no tráfico. Falei, quero contar essa história. Uhum. Então, todo o medo que eu tinha de fazer um monólogo desapareceu. Porque eu falei, essa história tá acima de qualquer Ó, coisa. eu vou te falar uma coisa, depois pra você continuar, mas, cara, é o texto, é você. A gente não consegue desgrudar da sensação, do sentimento. Você sofre, você sente todas as emoções ali com o personagem o tempo todo, não é cansativo hora nenhuma.
Pra Então, mim é exausto. não, sim, imagino. Mas digo, porque pra gente, às vezes, quando você vai a teatro, chega uma hora que você fala, cara, Deu. determinados textos, Uhum. mas o seu texto, a sua interpretação, cara, você não É. consegue. Você vai se envolvendo com a história do início ao fim, muito bem construído, tanto o texto quanto a sua interpretação. Ah, obrigado. Eu escutei muito esse tipo de feedback das pessoas, né, falando assim, é muito louco, porque eu te falo, antes da gente estrear, eu pensava que a gente ia ficar 2 meses em cartaz, a gente ficou 1 ano em cartaz. Pensava que a gente ia ficar 2 meses, que era a temporada inicial, e ia acabar isso. Por que eu achava? Porque é um texto muito pesado, como você viu, e que eu falei, não sei se a galera vai receber bem essa história, se tá afim de ouvir essa história. A gente acabou de sair de uma pandemia, não sei. Uhum. E foi uma surpresa, porque desde quando a gente estreou, a gente sempre teve a casa cheia, JP. A gente não teve uma sessão sem estar esgotado, Tanto que foi do Poeirinha pro Poeira, né? o poeirão, e a gente Poeirão. ficou lá, cá, durante 1 ano, Uhum. sempre esgotado. A gente ia continuar até dezembro. Eu precisei parar porque eu tava muito cansado, porque demanda muito de mim. Era o quê? De quinta a domingo? Quinta a domingo. E eu não conseguia. Eu tava já esquecendo o texto em cena. E eu falei pro produtor, eu preciso parar. E como é que acontece quando você esquece o texto em cena? Mais uma curiosidade, o que você É faz? porque você não Não dá sabe pra o perceber, texto. né? Não percebe porque vocês não conhecem o texto. Então, não percebe. Pra mim, é muito ruim. Mas dá uma aflição, tipo. Depende do momento, né? Tem momento que sim, quando te dá um branco Branco. muito grande, assim, aí você, caraca, né? Você tem que se virar ali. Principalmente monólogo, que você não tem um outro ator pra você pedir ajuda, né? Uhum. Mas é desesperador pro ator. Pra vocês não, porque como vocês não sabem o texto, então tá tudo certo, Uhum. né? Mas eu tava falando que lá no início eu achava que não ia durar. E quando o espetáculo começou a continuar, e as pessoas querendo ver, e gente ficando pra fora, foi uma loucura. E eu falei, cara, que louco, as pessoas querem ouvir essa história. E eu ouvia muito das pessoas, porque você falou dessa humanização que você viu. E as pessoas falavam, você traz muito humano desse cara. Então a gente fica com pena do matador de aluguel. E eu falei, é isso, gol, porque era o que eu queria. Porque é fácil a gente apontar o dedo, né? Apontar o dedo e você falar, o JP matou não sei o que, tananã, é um escroto, é não sei o que, é do mal, que a gente tem isso, né? Do bem e do mal. Só que você não sabe a história do JP, né? E eu falei, cara, eu não vou contar a história do Alex, ele falando o texto simplesmente, vou lá, matei um, vou... Não. É um ser humano, e a gente, como seres humanos, temos várias possibilidades. Sim. Somos bons, somos maus, somos, entende? Somos Com gente, certeza. entende? Feliz, triste, por aí vai. As nossas sombras. Exatamente. Então, e o Alex, eu quis trazer esse humano dele. Quis trazer que era um cara que tinha tudo pra se dar bem, que era um cara inteligente, inclusive, porque ele fala. Ele era o melhor de matemática, ele ganhou o campeonato de matemática. Ele fala isso no texto. Foi um cara que foi para o crime, pelas circunstâncias do meio que ele vive, entende? Pelo um pai disfuncional, pela mãe que é morta pelo pai. E quantos casos assim não tem? Que eu escutei de gente falando, de amigos, de família, que aconteceu a história do Alex. Não foi um, não foram duas, foram várias, JP, entende? Você tá Então, tipo, tocando. acho que o sucesso... Tá, Desculpa, só... desculpa. eu acho que esse sucesso desse humano foi... Acho que é fruto de uma história que as pessoas querem ouvir no momento, com, sabe, com essa identificação desse personagem, sabe? Que eles se identificaram, eles tiveram a compaixão por ele, sabe? Entenderam, caraca, realmente, sabe? Ele não merecia morrer. Eu via muito as pessoas no final, porque eu queria que ele não morresse, né? E ele morre. Mas só você tá falando isso, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que. É minha opinião, tá? Tá. Analisar com muito cuidado é essa questão do padrão, da idealização, até de idealizar aquela família perfeita. Né? Porque quando você olha pra sua família e vê que não é aquela família margarina, isso gera uma série de problemas emocionais. Eu acho isso gravíssimo, né? Sim. Então... Sim, porque
Você deu um ótimo exemplo, né? A família margarina, né? É, As pessoas idealizam pelos sim, comerciais, pelas novelas, pelos exato. filmes, Pelas pelas igrejas, igrejas da família perfeita, o exato. casal perfeito, É. né? E que, gente, a gente sabe que não é. Ou o próprio Instagram hoje, né? Você vê que, né? Exatamente, que aí já é outra coisa que também não existe, né? Uma vida. Eu até fiz uma postagem recentemente, porque eu estava na Colômbia agora, Uhum, e foi uma loucura. Parecia, eu não sei o que era aquilo. Era tanta gente, mas tanta gente, hum, que você não conseguia deitar na praia. hum, E eu só via as pessoas postando coisas tipo sozinho, você é sozinho no mar, sabe aquele mar azul, que o mar realmente é incrível. hum. Aí eu E na falei, verdade, gente, não. Aí eu peguei e fiz uma postagem com uma multidão de gente, fiz um puta texto, entende? A galera começou a gente, compartilhar, porque é a real, né? A gente tá se projetando em uma vida fake de Instagram, né? Porque na verdade são vidas fakes. A gente mostra aquilo que quer que os outros vejam, né? uhum. A gente não vai mostrar, quero mostrar meus defeitos. Não, não vai. Essa busca pela perfeição, ela é É a busca da extremamente perfeição. perigosa, né? Exatamente. Por isso tem muita gente. É o momento que mais tem pessoas sofrendo depressão, ansiedade por conta das redes. Né? Exatamente. Tem uma professora minha de Por conta do corpo sistema. Até eu que sou também. professor de cursinho, cara, você tem que ser o Ah, eu melhor, tem imagino. que tirar Então você lidar com mil. os adolescentes que estão pré-ENEM. Cara, eu Né? tive aluno que não queria dividir uma nota e tirou 980, tava com vergonha. É muito louco, né? Eu Porque acho ele isso quer o muito. 10. Não, eu acho isso Ah, muito louco e ah. adoece a pessoa. É muito louco. É Quer dizer, muito. o 1000, né? Porque hoje é 1000, É, né? No é, Enem. Na minha época era 10. Hoje é exatamente. 1000. Não, até a minha Tem questão muito aqui essa com o perfeição, né? podcast mesmo, eu não tenho nenhum problema em errar, vacilar, Aham. se tá bom, se tá ruim. Sim. O É que me porque importa tem é a uma coisa que eu felicidade acho tá que tá aqui. perdendo, JP, as pessoas estão perdendo é a autenticidade. Então tá todo mundo querendo entrar em um padrão, É, sabe? Tipo, vamos fazer isso porque fulano JP, se ele deu certo assim, então eu vou copiar a JP. Cara, cada exatamente. um é cada um, Eu acho que o mais sabe? importante é a realização pessoal, né? Não Exatamente. são os números, Exatamente. Porque as né? pessoas estão procurando receita. Eu É. te falo porque muitas pessoas vieram atrás de mim, muitos estudantes de teatro, né? E alguns professores para falar nas universidades sobre esse lado produtor. E as pessoas perguntam: como é que você faz para produzir? Produzindo, Uhum. tipo, fazendo. Sem medo de errar. Aí as pessoas Exatamente. falavam: mas você não tem medo do julgamento, da crítica? Eu falei: não. Tipo, não. Eu vou fazer o meu Exatamente. melhor. Eu vou Sim. fazer. Se não gostar ou não, paciência, faz parte. Entende? E Só dali que vai tirar uma realização pessoal. Aí, se exatamente. você tem uma realização pessoal, cada um Exatamente. tem a sua opinião e a Ah, gente respeita, né? exatamente. Porque Acho que isso é o mais imagina se importante. você for dar atenção para todo mundo que for te dar uma dica. Eu venho Nossa, aqui e te dou uma dica, faz assim teu podcast. exatamente. Amanhã vem outra pessoa, faz assim, JP. Faz assim. Nossa, eu não consigo fazer Você vai mais ficar nada. louco. É, não. Ou você escuta todo mundo, ou você se escuta. Exatamente. Eu me Entende? Ou escuto. você escuta uma pessoa que você confia cegamente. Entende? Tipo, senão você não tem como. Você, valeu, obrigado. E tchau. Né? Porque senão você fica Exatamente. louco. Assim, Exatamente. sabe? Enfim, é bem complicado. Mas aí, voltando na peça. A peça foi premiadíssima, né? Sim. Concorreu Tivemos. a vários prêmios. Foram, acho que 8. 8 prêmios. 8 prêmios. Tudo que é atuação, texto, Atuação. produção. Texto não, porque no Brasil não tem categoria para texto estrangeiro. Olha. Só para texto nacional. Que eu acho isso muito legal. Para Uhum, incentivar os autores brasileiros. uhum, Mas a gente teve de montagem, tivemos de iluminação, melhor ator, o que mais? Direção. E também tivemos direção de movimento. uhum, Também. uhum. Foram as indicações que a gente teve com o espetáculo. Olha. E o Tebas Land foram 15. Fala um pouquinho do Tebas pra gente, então, do personagem. É totalmente diferente do Alex. Ou tem um pouquinho do Alex? Como personagem não tem nada a ver com o Alex, Aham. mas vem do mesmo lugar que eu te falei. Aham. É a falta, né? Que acho que é a causa, sabe? Aham. Que é uma família, uma criança que perdeu a mãe também, Uhum. ele perde a mãe, e o pai também, e ele mata o pai, na verdade, Ele mata o pai. porque ele sofria abuso psicológico desse pai. Entendi. Então, o Martin é um parricida e ele mata porque ele sofria.
todos os dias abuso psicológico. Isso é muito normal, JP. E eu vim saber que era normal quando eu comecei a fazer o espetáculo. Uhum. O tanto de pessoas que vieram falando pra mim, eu quis matar meu pai, eu quis matar minha mãe, eu quis matar meu irmão, eu quis matar meu tio. Você não tem noção. Eu fiquei tão assustado com isso. Teve um momento que eu passei a me blindar, aí eu não recebi as pessoas. Foi daí, entende? Entendi. Porque as pessoas viam muito, com sentimento, chorando muito, que batia aquilo de uma maneira, né, muito. Entendi. E eu falei, cara, eu não sei lidar. Eu não tô sabendo lidar com essa dor, né, com essa realidade dessa pessoa. Eu não sou terapeuta. Uhum. Tipo, eu sou um ator que tô fazendo um personagem que bateu, sabe? E então eu tava sofrendo. Porque eu ia lá, eu queria cuidar, eu queria falar, não, sabe? E meu terapeuta falou, não, se proteja. Se proteja, porque senão você vai entrar, você vai ter uma doença. Mas é por isso que é muito importante a televisão, o teatro, o cinema, os meios de comunicação de uma forma geral falar desses assuntos, né? Por exemplo, eu já vivi relacionamento tóxico e eu não sabia que era tóxico. Entendi. Fiquei 7 anos num Muito louco. relacionamento tóxico, E não sabia. não sabia. Que era tóxico, não. As pessoas não Sim. falavam sobre isso. Achava que, beleza, eu gostava da pessoa, então Tá tudo certo. Faz tá tudo parte. certo, eu tinha que aceitar do É que jeito a que gente acha que tava. faz parte. É, o errado. Mas Sim. quando começaram a falar de relacionamento tóxico, eu falei, caramba, eu já. Quando começaram a Vivi falar isso. de abuso, É. eu lembrei da minha infância. Cara, eu já sofri abuso. É. Entendeu? É porque Mas não era com falado. 40 anos que É. eu fui me tocar. Ah, eu achava que era uma brincadeira. Sim. Cara, era um abuso. Era abuso. Mas daí a importância Sim. da questão da cultura, né? Sim, sim, exatamente. Por isso que, e mais o Tebas, ele conta a história, na verdade, o Tebas Land, o espetáculo é uma peça dentro da peça, né? Porque conta a história de um diretor de teatro que quer contar a história de um parricida no teatro. Então, o espetáculo Tebas Land conta a história, conta os encontros, é o encontro desse diretor com esse parricida na prisão. E com esse diretor e um ator que vai interpretar esse parricida no teatro. Né? Olha. Então eu faço Metalinguagem. eu faço 3 personagens no Tebas. Então eu faço o parricida, faço o ator que vai interpretar o parricida, que é o Martim, o nome dele, e faço como se fosse o Martim no teatro. Então são 3. Uma curiosidade agora. E como é que é essa construção, essa coisa de fazer 3 personagens ao mesmo tempo numa peça só? É bem tranquilo? desafiador. Não é. É desafiador. É desafiador porque as pessoas estão olhando o seu trabalho, né? E por mais que queira ou não, as pessoas vão estar te julgando, né? Vão falar bem ou vão falar mal. Então não é uma situação fácil, né? Só que claro que no processo eu estudei muito para conseguir chegar no resultado do Tebas. Foi uma pesquisa imensa, também gigantesca. Eu li os Irmãos Karamazov, tipo do Dostoiévski, que você sabe que são é assim, para quem não conhece, são 2 livros assim. E é uma literatura dificílima, Não, né? dificílima, assim, que às vezes eu li uma página, não entendia, tinha que voltar a página de novo para reler, sabe assim? É muito difícil. Para tentar, sabe, chegar ao máximo possível no resultado que eu imaginasse que teria que ter. Né? Então, fácil não foi muito difícil, só que eu tive o Victor Garcia Peralta, que é o diretor também, que é um cara que eu confio 100%, que ajudou muito, né, nesse processo do Tebas, do Martim, né, do Martim e do Robson, porque é o Robson também em cena, porque o Sérgio Blanco, ele trabalha muito com a autoficção. Autoficção você nunca sabe se é verdade ou se é ficção aquilo que está sendo contado. Porque o próprio Sérgio Blanco, ele se coloca no texto. Então, ele coloca várias situações, eles colocam em vários, por exemplo, no tráfico, eles colocam como sendo o cara que eu mato, né? Que eu conheço. Então, muita gente, o Sérgio Blanco passou por isso? Eu cheguei a pensar nisso. Então, muita gente pensa, só que eu não sei. Ele fala que não. Se passou ou não, não sei. Só ele vai saber, né? Da cabeça dele. Só que no Tebas, ele usa a mesma coisa. Então, tem vários momentos que as pessoas perguntam, mas isso aconteceu? Isso aqui é verdade? Eu falei, não sei.
Aí que tá o barato da autoficção, né? Aham, Você nunca aham. sabe se é verdade ou se É isso que é legal. ou se é mentira, Eu acho que sabe? principalmente no teatro, porque Sim. realmente mexe com você. Mexe. Mexe com as pessoas, mexe muito com as pessoas. Porque elas Uhum, ficam muito na dúvida se é ou se não é. E ficam, sabe? Fica nessa. uhum. Mas aí, não, no Tebas, na construção desses três personagens, assim, qual que você acha que é o personagem mais difícil pra você, assim, foi mais Foi difícil? o Robson. Olha que loucura. Fazer o Sério? Robson. Por quê? Porque o Tebas são os três, né? É o Martim, que tem Uhum, uma construção que é totalmente diferente de mim. uhum. E o Robson, que é o cara que vai fazer o Martim no teatro. E como eu sou muito tímido, sou um cara muito tímido, Gente, pra, você é tímido. sou, pra eu me desligar do Robson em cena, fazer o Robson em cena foi muito difícil. Eu penei, mas eu penei, JP, Hum, que era bizarro, assim, as pessoas acham quando vê a peça que foi o Martim mais difícil pra eu achar, e não, o Martim não foi difícil pra mim, porque como é muito diferente, uhum, aí eu fui, sabe, uhum. tipo, e como o Robson era muito próximo de mim, que é um ator Entendi, fazendo em entendi, cena, nossa, aí entendi. era eu me julgando o tempo inteiro, era me julgando o tempo inteiro, até que uma vez o diretor falou assim, ó, parou, faz e quem fala sou eu. Por exemplo, desculpa, como é que é esse processo de julgamento que você fala? Você fazia e falava, ai, É, não de tá falar, bom. não tá legal. É, tipo, eu tá fazendo aqui, sei lá, eu tô falando, ai, não tá legal. Nossa, não tá legal. Nossa, eu vou pegar o copo assim. Nossa, mas não tá legal. Nossa, não tá. Sabe, o tempo inteiro fica na cabeça, não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal. E você não consegue construir, você não consegue jogar, Entendi. sabe? Então fica o tempo inteiro você se julgando, sabe? Se boicotando o tempo inteiro, porque não tá legal. Porque como era próximo do Robson, e o Robson é tímido, o Robson não queria ser visto. Porque o Robson é tímido, o Robson não, sabe? É o personagem. Uhum, Sabe? Mesmo que seja um Robson ator, que eu uso meu nome no sim, espetáculo, mas é um né? Pela personagem. autoficção, eu uso o Robson Torini, só que é um personagem. Então, por isso essa dificuldade. E o Martim não tem nada a ver comigo. É um, sabe, é um cara que não tem nada a ver. Entendi. Então ele foi muito, assim, não falo que foi muito tranquilo, porque é muito difícil fazê-lo, principalmente corporalmente falando, né? Que é um corpo que não é o meu, é outro corpo, né? Como É, assim? ele é Ah, um entendi. corpo mais contraído, sabe? Ele é mais retraído, mais. Ele é assim, sabe? Meio curvadinho e tal. E o Robson não, o Robson é assim. Que o Alex é diferente. Eu tô no meu eixo. O Alex, ele é pombo, que eu tinha isso na minha cabeça. É, do pombo, sabe? Do pombo no Aham, peito. aham, até porque quer se É. mostrar, né? E isso foi Mostrar o difícil pra eu corpo, a conquistar. sexualização. Exatamente, sexualização. Que eu fiz um trabalho de chakras com uma professora Hum, que é maravilhosa, que se chama Dani Visco. E eu fiz pra trabalhar o meu chakra sexual. olha, cara, hoje tá vindo pra minha casa uma amiga minha, Aham, Edna. Ela estuda tudo de autoconhecimento que você possa imaginar. Você vai adorar conhecer. que massa. E eu aprendi chakra com ela. É muito massa, né? É não Falo, gente, muito chakra, eu acho que todo mundo tinha que fazer um curso de chakras, porque cultura, para qualquer coisa. floral, já tomou Não, floral. sim, não, eu faço acupuntura toda semana, né? Ah, Mas assim, o trabalho de chakras, eu acho que você constelação entende seu familiar. corpo, nunca fiz. Ela é Mas tenho vontade de mestre fazer. nisso. Tenho vontade de fazer, Vou te, mas eu vou nunca te fiz. apresentar. E eu te falo que quando eu fiz o trabalho de chakra sexual, cara, eu encontrei coisas assim que ela foi fazendo, eu falei, caraca, e não é que eu tenho essa porra aí dentro? Sabe assim? Como assim? Fala. Porque ela vai trabalhando o texto e com a energia dos chakras, né? Que a gente tem um chakra terra, o Sim, sexual, sim, enfim, sim. todos. Então você vai trabalhando o texto, então ela ia pegando partes da peça, aquele início, que é o momento mais sexual do Uhum, Alex, do tráfico, né? uhum. E eu pegava esse texto e ia fazendo com os exercícios que ela ia me dando. Ela Hum, coloca a energia aqui e ela ia fazendo, sabe? Então ela vai fazendo um trabalho bem grotesco inicialmente, até chegar no naturalismo, uhum. né? Até eu estar aqui com você e tá tipo, De boa. tá de boa, mas eu tô te seduzindo. Entendi. Né? Então vai até do grotesco, do coçando o saco, te mostrando que é uma coisa grotesca, Uhum. sabe assim? Meio que da Exatamente. É sexualização, de né? sexualização até encontrar aquilo e aquilo ficar só no olho, na boca, sabe? Tipo, que isso que eu também. É muito louco que eu não tinha. E ela falou, mentira. Eu falei, juro. E eu aprendi que tinha uma coisa da boca, muito de passar a língua na O boca, olhar. olhar pra boca e pra. E eu É. aprendi isso nesse processo com ela.
Então eu fazia isso na peça e eu percebia as pessoas incomodadas. Tipo, pelo amor de Deus, não vem pra cima de mim. Eu percebia isso. Tinha gente que ficava em pânico. Eu acho que eu E fiquei meio mandavam, assim. assim. Pessoas Na hora mandavam que mensagem você, pra na mim, eu hora que fiquei em você, pânico. na hora que você veio da direção, eu falei, pelo amor de Deus, eu não estou aqui. Ainda bem que você foi no meu amigo. É porque eu finjo que vou pra uma pessoa e viro pra outra. É. Porque é pra pessoa do lado que tá relaxada, ferrou. Eu quase morri. Eu faço, tipo, tinha vários momentos assim, e eu percebia que as pessoas ficavam, tipo, porque eu fazia, sabe, assim, e aí eu olhava pra boca e fazia com a língua, sabe, assim, tipo, Entendi. eu falei, e esse trabalho dela foi fundamental pra mim, foi Entendi. fundamental nesse processo do Alex, e também no processo do Martim, né, nesse processo do corpo, né, de eu encontrar esse corpo Tem hora que mais. esquece? Hã? Tem hora que você esquece? O quê? Do processo do corpo? Não, Não, né? não. Pode esquecer do texto, mas do processo do corpo, não. Não, é muito engraçado, porque agora eu tô retomando os ensaios do Tebas, né? Aham, Assim que eu acabei o tráfico, a gente voltou a ensaiar o Tebas. aham. Porque é 1h40 de espetáculo. É muito texto, tem muito texto. Já tá tudo E decorado. já, eu sim, já tá tudo certo. Aham. E o corpo, eu falei, ai, será que eu vou lembrar? Engraçado que quando o texto ia voltando, o meu corpo, a memória corporal já ia voltando. Sabe assim, tipo, é muito engraçado. Nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Então por exemplo, tinha texto que eu não lembrava, porque, mais uma vez, o texto que tá escrito do Sérgio Blanco, eu modifiquei algumas coisas. Então quando eu fui voltar pro texto, eu falei, gente, eu não falava desse jeito. Eu tenho certeza que eu não falava desse jeito. E eu não conseguia lembrar. Só que daí eu falei, vou levar pro corpo. Eu comecei a fazer o corpo do Martim. E veio o texto, Na mesma hora. na mesma hora. Olha que louco. É muito lindo isso, né? Ah, Porque o muito. nosso Cara, eu corpo tô é muito encantado. inteligente. Eu tô Porque encantado, velho. o meu corpo trouxe a memória do texto. Que eu sentado não conseguia. Não conseguia. Aí quando a gente começou o ensaio corporal, né? Eu e o Otto Júnior, que é o outro ator, começou a vir tudo. Sabe? O jeito que a gente falava, as brincadeiras que a gente já tinha em cena, sabe? Como a gente fazia com o corpo, o jogo de cena. Então, tudo foi voltando. Tudo, 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 tudo. E não esquece. Gente, É muito legal isso. eu tô É muito aqui legal. viajando, É muito tá? legal. É muito legal esse processo, assim, pra mim é um processo muito gostoso de ser feito, sabe? Porque é um processo de redescobrir o que você fazia, sabe, anteriormente, e de você Aham, descobrir coisas novas. Porque eu tô em outro momento, né? aham, O Otto tá em outro momento. A gente tá aham. vendo outro momento. A gente passou por uma pandemia. Então o texto é diferente. Né? Eu percebo que hoje, eu fazendo o Martim, eu falo de forma diferente. Eu não falo como eu falava antes. O Martim até pensa de forma diferente. Exatamente. Pensa de forma diferente. Entendeu? Uhum. Só que é o Robson fazendo esse cara. Então vai ser quem viu daquela em 2000, a gente fez 2019 e paramos 2020. E vai ver outro Martim, porque realmente é outro momento. Até porque você falou que cada peça é uma peça, né? Sim. Depende da Cada dia eu escuto plateia. muito, você não acha chato fazer a mesma peça durante um ano? Eu falei, mas não é a mesma peça. Uhum. É diferente. A plateia também ajuda nessa mudança que você Sim, falou, tem né? dia que a plateia tá jogando com você, tem dia que a plateia não tá, sabe? Tá com você, só que não tá tendo a reação, sabe? Tipo, que geralmente se tem. E você tem que saber lidar com isso. Cara, eu acho que uma das perguntas que eu mais faço no podcast, fazer uma curiosidade minha, é o tal do limite. Será que eu Uhum. sou libriano, gente? Qual que é o limite da plateia na participação ali com a peça, com o ator? Acho que é o ator que dá o limite. Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que a gente não pode colocar limite na plateia, porque é como a plateia recebe aquilo, e cada um recebe de uma forma. Por exemplo, tem momentos no Tebas que tem pessoas que riem muito. Tem Uhum. pessoas que se incomodam com o riso das outras e fazem shh, entende? Uhum. Que, cala a boca, não sei o quê. Só que para Uhum. aquela pessoa é engraçado, sei lá, pelo momento dela, não sei, algum determinado momento. Então, acho legal, acho que o limite é quando você não atrapalha o espetáculo. Se você tá atrapalhando o espetáculo, aí sim, é o limite, que foi o que aconteceu com o tráfico, cara. Ele tava atrapalhando o andamento do espetáculo. Você não conseguia andar Eu com o não conseguia texto andar com o texto porque ele tava ainda na preso naquela vibe ideia. da nudez e do, sabe, Uhum. do cara lá que foi em cima dele. Então, atrapalhou. Mas as reações, eu acho que não tem limite.
sabe? É como bateu pra você e tá tudo certo. E acho que cada um interpreta de uma forma também, Sim. né? Sim, Até porque porque. se até eu te falo, JP, se eu não quisesse que tivesse esse tipo de reação, eu não teria ido até o público. Uhum, Tudo bem que o texto sugere isso, né? Por isso que eu fui. Mas mesmo assim, eu poderia mudar. claro, Poderia fingir fazer com a minha própria mão. sim. Ah, você vai lá, pega a mão e faz assim e tal. Não. Eu escolhi pegar a mão porque eu sabia que ia ser um desafio pra mim. Entende? Eu queria encarar esse desafio, fazer isso. Então, eu acho que é uma decisão do ator, sabe? Até onde a plateia pode ir, sabe? Eu acho que o Entendo. ator que dá o limite à Entendo, plateia. entendo. É que a gente não tem controle da reação. E o que você mais aprendeu com esses personagens, essas peças? Teve alguma coisa Empatia. que ficou. Empatia? Empatia. É... Por exemplo, Alex, empatia. Por que você aprendeu empatia com Alex? Porque eu te falo que eu julgava muito as pessoas que cometiam crimes. Eu apontava muito o dedo. Eu era um daqueles dos milhões que apontavam dedos. Tá, hoje Ah, você. você faz isso porque você quer. Hoje não. Entendi. Hoje eu entendo que não é porque quer. Na verdade, é uma vítima do sistema. Entende? Porque ninguém vai fazer uma crueldade porque quer. Entende? Na maioria dos casos. Entendeu? Na sua grande maioria. Então, por exemplo, Difícil jovens, de quando pensar. eu fui pesquisar a história, não sei se você lembra da história do Sandro do ônibus, eu nunca lembro o nome do ônibus, que teve aqui, que mataram ele depois, que foi o ônibus 17, uma coisa assim, teve no Rio de Janeiro? Cara, eu não sou muito de acompanhar essas histórias, não. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram? Não, Então, era um Eu tenho cara pavor de acompanhar que essas ficou histórias. mostrando Foi enfim, ali no na Ponte jornalismo, Rio-Niterói? acho que sim. Ah, então eu lembro. Enfim, Ah, sequestrou tal, não sei o 6 quê. horas da Aí manhã, eu fui sei lá. pesquisar a história do cara. O que o cara sofreu desde a infância era a história do Alex, era a história do Martim. Eu falei, entende? Então, na verdade, esse cara é uma vítima. É porque a gente só vê o resultado. Entende? A gente tem essa coisa. Por exemplo, tem muita. Isso é pra tudo, tá? Isso é pra tudo. A gente só tem o hábito de ver o resultado. Ah, tá lá. Que nem, por exemplo, uma coisa que é muito comum é. Ah, nossa, até que enfim, fulaninho tá fazendo novela. Mas quem é esse ator? O cara tá fazendo há 20 anos teatro. Sabe, que nem o Amaury agora, que tá fazendo a novela Terra e Paixão, que ele bombou. Um cara que ele tá há 25 anos no teatro. Pô, pergunta, quem é esse ator? Que eu nunca vi. O cara tá há 25 anos fazendo teatro. Entende? E agora que ele fez um personagem, que deu visibilidade, todo mundo agora conhece ele, o trabalho dele, mas as pessoas sempre têm, não sabe o quanto ele ralou, quanto que ele estudou, sabe? As pessoas só veem ali. Quanto ele continua ralando, né? Quanto Exato, você continua continua ralando. ralando, né? Porque tem isso também, as pessoas acham que tá ali, que tá tudo resolvido. Não tá É, que resolvido. o que ganha milhões. Não, não é, sabe? As pessoas têm muito essa, sabe, do glamour, sabe? Você tá falando um glamour e eu pensei numa outra coisa aqui agora. A privacidade Uhum. do ator, né? Como é que você pensa nessa questão? Como é que você mantém a sua privacidade? Como é que você analisa essa relação do ator ter a sua privacidade quase invadida? Eu, Você aceita isso de boa? Você acha que tem que ter um eu sou um limite? cara que hoje com as redes sociais, por exemplo, eu não posto amigos, não posto família, minha família, pessoas próximas, não, porque eu acho que é tão invasivo, sabe assim, as redes sociais, você mostrar o que tá fazendo, com quem você tá, pra onde você for, o que deixou de fazer. Não, eu gosto dessa minha privacidade, sabe? Eu gosto de estar, sabe, com as pessoas sem ter necessidade de postar que eu tô com. Entendi, Trabalho é diferente, entendi, porque hoje tá tudo nas redes sociais, né? entendi. Então, o trabalho sim, eu posto tudo que eu tô fazendo, tal, e eu me posto também, posto aquela famosa foto biscoiteiro pra ganhar, porque é bom pro ego também, às vezes, eu gosto. Então, às vezes Momento, eu momento dou, Alex. momento Alex, então eu dou aquela biscoitada, sabe assim, tipo, vou jogar essa que eu sei que vai Depois do ganhar. Alex, você ficou mais biscoiteiro? Não,
Não? Não, fiquei não. Fiquei não, fiquei não. Fiquei na minha ainda. Ah, Mas eu me preservo nas redes sociais, assim, tipo, eu tento manter. Sabe? Só às vezes sair com amigos que postam e tal, mas aí eu não reposto, entendi. sabe? E eles já sabem, meus amigos mesmo, assim, já sabem que eu não vou repostar. Entendi. Sabe? Tipo, eles postam, beleza. Eu não posso também querer controlar as redes sociais dos outros, né? Não, com Mas na certeza. minha, assim, eu tento manter uma, sabe? Tipo, não precisa, eu acho, pra mim, sabe? Tá mostrando quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem que eu tô ficando, quem não tô ficando, quem tô casado, quem não tô casado, entende? Exatamente. Mostra o que você quiser, Exatamente. né? É, Quando te der vontade, no momento que te der exatamente. vontade, você É, fala se você quiser. espero que não tenha vontade. É, Mas é, se tiver, sim, que seja entendi. natural. Então, gente, na verdade, a gente tá voltando porque o Robson teve que sair para fazer o seu lanche de 3 em 3 horas. É Não é isso? verdade? Já é uma Sim, é verdade. característica sua, né? Já sou eu. Eu sou esse. Que É, come de 3 em 3 três em horas. três horas. É, mas aproveitando isso, então, já que a gente tá Então falando vocês disso, nunca vão me ver em um espetáculo que dure mais de 3 horas. tipo do filho do Fagundes, né? Não, impossível. Pra mim, não. Mas parava de 50 em 50 minutos, não parava a peça? Então, você acredita que eu não assisti? Porque todo o tempo que ele tava em cartaz, Hum, eu tava em cartaz. E quando hum, eles vieram para o Rio, eu tava em cartaz com o tráfico. Não hum, consegui ver. entendi. É. Então, a gente estava falando do espetáculo que você vai reestrear agora, o Isso, Tebas, que Tebas, no também concorreu Teatro ao Poeira. Teatro Poeira. É. Fala pra gente, vai ser no Teatro Poeira, dia Vai ser no 20. Teatro Poeira, de 22 de fevereiro até 28 de abril, sempre de quinta a sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Eu estarei lá, hein? Com Por certeza. favor. Com certeza. Por Ah, favor, vá sim, ganhou um que vai fã, ser querido. massa. Não, É, obrigado. E me fala das premiações do Tebas. O Tebas primeiro foi na época de pandemia, né? O primeiro, Foi, a foi, estreia, foi antes da pandemia. antes da Foi pandemia. pré-pandemia. A gente Uhum, estreou em outubro de 2018 no uhum, Teatro Oi Futuro. uhum, Nós fizemos 2 meses lá de temporada. uhum, Fizemos novembro e dezembro. uhum, Aí no ano de 2019 a gente foi pro SESI, no uhum, Firjan, SESI aqui no centro. uhum. Fomos para o Shopping na Gávea, fizemos turnê Rio-São Paulo, aí ficamos em cartaz no Sesc em São Paulo. A gente fez Nordeste. A Uhum. gente começou a viajar muito com a peça. A peça foi um sucesso, assim. Foi muito legal o que aconteceu com o Tebas. E tivemos que parar em 2020. A gente estava fazendo uma turnê. A gente ia para a França com o espetáculo, que inclusive a gente vai esse ano Uhum. com o Tebas. A gente vai para Avignon, o Festival de Avignon de Que legal, Teatro. cara. Que é Que final legal, de velho. junho Que legal. até o final de julho. Então eu vou ficar o mês inteiro lá fazendo o espetáculo nesse Representar festival. nosso Brasil. Tô Muito muito legal, cara. feliz, fiquei muito feliz, porque tinham fechado em 2020, só que pela pandemia não deu certo, não tinha que ser, Uhum. e agora tinha que ser em 2024, vai ser em 2024. Eu Tudo tô mega acontece na hora feliz, certa, né? tudo na hora certa. E como é que foi a Tô muito pandemia pra feliz. você, assim? Sei que foi difícil pra todos nós, mas Foi. pra arte foi mais Eu te falo, complicada, né? eu fico meio assim, você me perguntam isso e eu não tive problema, a não ser Uhum. o de ficar trancado. Uhum. Porque eu trabalho muito com modelo. Uhum. Então, o que eu parei de ganhar como ator, eu comecei a ganhar como modelo. Por quê? Porque nenhuma produtora podia mais fazer nenhum comercial. Então, todos os comerciais é, fizeram um contrato, renovaram o contrato. Entendi. Então, todos meus Graças a comerciais, Deus. todos. Então, assim, financeiramente eu não tive problema por isso. Por isso eu agradeço muito, porque todos foram renovados, todos, porque nenhuma produtora podia fazer comercial novo. Então, tudo que tiveram que usar o que já tinham feito. Uhum. E como o 2019 foi um ano que eu trabalhei muito, tanto no Rio quanto em São Paulo, aí eu falei, graças a Deus, Senhor. Então, É. para mim, financeiramente foi tranquilo. Mentalmente, foi também, porque eu trabalhei muito, aproveitei, porque como eu sou um cara que produz também, né? Eu sou Boa. produtor dos meus próprios projetos, então eu comecei a inventar projeto, comecei a criar projeto.
Vamos falar um pouco desse seu lado produtor, né? Você falou logo no início que Aham. você sentiu a necessidade de ser produtor para você conseguir personagens, não é Sim, isso? que Te ninguém ia me dar, oferecer. ia me oferecer. É. E como é que aconteceu isso? E como é que tá sendo ser produtor da sua segunda peça ou terceira peça? Terceira, Terceira peça, que terceira. você é produtor. Na verdade, é, como eu falei, né, que quando acabou a faculdade, aí eu comecei a produzir e eu comecei a fazer o A Sala Laranja, que foi meu primeiro Uhum, projeto. É um uhum, texto de uma autora argentina, a uhum, Victoria Ladillo, uhum, e eu conheci quando eu estava aí em Buenos Aires. Eu uhum, assisti a peça May e comprei os direitos. uhum, E fui produzir no Brasil. Não tinha R$ 1 no bolso, não tinha patrocínio, não tinha nada. Falei, cara, eu vou começar a falar com a galera que eu conheço, amigos. Fui É desse falando jeito. desse jeito. Fui falando, deixei de pé o projeto. Fizemos, foi muito cansativo, muito exaustivo, muito. Eu tava morto, eu tava exausto, eu atuava também em cena. Então, além de produzir, eu tava em cena. Eram 6 atores em cena, Uhum, eu mais 5. uhum. E foi um processo muito difícil, mas eu fiquei muito feliz com esse projeto, que inclusive a gente vai voltar com ele. Porque eu acho que ele Olha. não teve a visibilidade que ele merece ter. Né? E Uhum, eu tenho um afeto muito grande por ele, porque ele foi o primeiro que eu uhum. produzi. Então eu tenho esse carinho com ele, é meu filho. Eu falo que é meu Entendi. filho, eu falo pra autora, é seu, mas é meu. Conta um pouquinho da história pra gente dessa peça. A Sala Laranja conta, a peça se passa em uma reunião de pais do jardim de infância. Então são pais Ah, de, de crianças de 5 anos de idade que estão ali para resolver a vida dos filhos na escolinha. Só que na ah, verdade, nessa peça a gente começa a ver que eles não querem resolver a vida dos filhos e sim questões deles, né, do ser humano, os adultos, sempre tendo problema. Então a gente começa a ver, eu falo que é um microcosmo do mundo, ou a Sala Laranja, porque você vê a personalidade de cada pai naquela sala e você entende por que o filho se comporta de tal maneira. Né? Você que é exatamente. professor, É, então você deve sacar isso. Então você conhece o pai e conhece o aluno. Então sim. você deve sacar, por isso que o filho é assim. Eu tenho situações assim, rapidinho, de conhecer pais e me emocionar. Porque eu sou tão apaixonado pelo aluno, pela pessoa que ele é, que quando eu conheço o pai ou a mãe, Você eu falo, entende, né? agora eu Tá entendi. explicado, né? Nossa, eu me É emociono reflexo, mesmo. é reflexo. É, É o sim. famoso tipo. Não, é Com emocionante, exemplo, cara. né? É emocionante Conhecer quando os você vê. pais do aluno que É. você admira não tem preço. E nessa reunião você começa a ver como um ser humano é individualista, só Uhum, pensa em si mesmo, só assim. Então, na verdade, é isso a reunião, a peça. É bem legal. É uma comédia. uhum. É uma comédia? É só que eu falei, você nunca fez É. personagem. Não, as pessoas riem, mas eu acho que riem de identificação e de nervoso. Sabe assim, riem do absurdo. Porque, na verdade, os atores em cena, a gente não tá fazendo graça. A gente tá fazendo sério. Então Entendi, tudo é muito sério, sabe? entendi. Porque, por exemplo, o meu personagem, que é o Martim, o nome dele, Ah, também, que nem o do Tebas, aham. ele tá nessa reunião porque ele quer que a filha dele seja a protagonista do teatro da escola. E ele vai fazer de tudo. Ele ataca a professora. E isso é real, Sim, sabe? por Eu isso que eu tô escutei rindo. relatos É de. de identificação. Exatamente. É isso. Você vai rir É porque tipo, eu você se quero que a minha identifica. filha tire 1000 na redação. Exatamente. Eu quero que minha filha tire 1.000. É por aí. Mas não vai tirar 1.000. É. Mas eu quero que ela tire. E por que Então, não tá tirando? exatamente. Então vai até o limite, sabe? Vai Nossa, até o. Então são personagens que você vê o lado mais cruel deles. cara, você tem que levar essa Essa peça pras situação. Não, a escolas. gente vai votar com ela. Se você voltar, você A me gente vai votar. avisa. Sim, te aviso. Te Nossa, eu aviso. vou levar pais, professores, Ah. alunos. Inclusive, a gente pode pensar em voltar para a escola mesmo, né? Mas depois a gente fala disso que é trabalho, Ah, né? sim, sim. Que ele já vai vender. Produtor é assim, já quer vender o peixe, Então, viu? vamos começar. Com certeza. Aí você tá pensando em voltar com essa peça, Aí tá? eu fiz essa, aí depois foi o Tebas, que eu Uhum, comecei, quando eu estreiei a Sala Laranja, antes de estrear, na verdade, eu estava ensaiando, eu falei, cara, eu tenho que pensar em outro projeto, porque eu entendi que o tempo das coisas não é de hoje para amanhã, tem um tempo, e o teatro é um tempo finito, de 1 ano, 2 anos, para o projeto nascer. Não é que eu tô com os direitos hoje, eu tô com o texto hoje, daqui a 2 meses vai estar pronto, não. uhum, Tem um tempo, né, uhum, da coisa acontecer. E eu comecei a buscar texto. Aí achei o Tebas,
né? E junto com o Victor Garcia Perato, que era o diretor também da Sala Laranja. Porque a Uhum. história com o Victor é muito engraçada, eu acho que é legal contar isso. O Victor, ele era um diretor que eu já gostava dos trabalhos dele. Eu vi e eu gostava muito. E eu estava estudando na faculdade ainda, de teatro aqui no Rio de Janeiro. E tem um ciclo de leitura no Centro Cultural Banco do Brasil, que é de teatro, que se chama é, Cena Brasil, uma coisa assim, Festival Cena Brasil, não lembro o nome direito, mas é uma coisa assim. E os professores da faculdade de teatro escolhem alguns alunos para fazerem essas leituras, para fazerem teste com os diretores, primeiro. Aí vai todo mundo para lá. Vamos, sei lá, 50 pessoas. Dessas 50, esses diretores escolhem 10, 15, sei lá, para realmente ler para o público no CCBB. E me escolheram. Aí eu li com César Augusto, li com Victor e acho que só nesse ano. Foi, com os dois. E eu amei o jeito que o Victor dirigiu. Falei, pô, eu gosto do trabalho dele, me identifico, o trabalho dele é o que eu gosto de falar. E ele é, tipo, ele tem um cuidado, sabe? Ele é humano, sabe? Ele tem um olhar apurado pra você, ele consegue identificar, sabe? Suas oportunidades, ele fala, sabe? Ele te identifica, ele te capta muito rápido. Que legal. E aí eu falei, eu quero que ele dirija meu primeiro projeto, que eu já tava com isso na cabeça. Só que ele é um cara muito bombado no meio teatral. Tipo, ele fez a Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, com a Mônica Martelli, com a Adoro. Zezé Polessa, com a Ana Beatriz Nogueira. Ele trabalha com essa galera. Eu falei, cara, eu saindo de uma faculdade, esse cara vai tá nem aí. E eu tinha tido esse primeiro contato e fiquei. Passaram 6 Era o meses. sonho e tal, né? Aí eu falei, passaram 6 Legal. meses. Aí eu falei, vou mandar um Facebook pra ele. Aí eu falei, oi, Vitor, não sei se você lembra de mim, não sei o quê. O fulano, ele falou, ah, Robson, claro que lembro, não sei o quê. E aí, tudo bem? Eu falei, tudo é que eu queria, tô com um projeto, queria conversar contigo, que eu queria que você dirigisse. Ele, claro, vamos trocar uma ideia. E eu sentei e ele acreditou 100% assim em mim. É muito legal isso. Porque não é devo, eu não gosto dessa palavra devo. Eu sou muito grato a ele. Sabe? Porque ele foi uma pessoa que olhou pra mim, pra um cara que tinha acabado de sair da faculdade e estava começando, com o sonho só. E ele abraçou meu sonho e foi comigo junto. E hoje a gente virou amigo, então hoje é amizade, assim, sabe? Tipo, amigo mesmo. Pô, que legal, Além de ser diretor dos meus projetos. Pô, que Dos legal. nossos, né? Porque Realizou ele seu virou sonho, né, sócio, cara? É. Olha que sonho. Pois É é. tão bom ver isso. Aí ele foi esse, aí depois com o Tebas, aí ele dirigiu também, que foi o meu segundo projeto, e que o Tebas, aí sim a gente tinha patrocínio da Oi, então já foi outro lugar, e o Tebas eu consegui um espaço que eu tava buscando, que era do prestígio, das pessoas me reconhecerem como ator, né? Então eu ouvia muito, quem é esse ator? Quem é esse ator? Quem é esse ator? Eu ouvi muito com o Tebas, porque eu tinha acabado de sair da faculdade, não tinha feito o Desi Croquettes, que eu fiz. Não sei se você assistiu o musical, Acho que não. que ficou em cartaz durante 10 anos. Acho que não. Eu fiz 3 anos da minha vida, Eu moro pouco tempo no Rio, né? esse musical. Então, Vai voltar também? Não, Podia não é voltar, meu, esse não é podia meu não, voltar. esse não é meu não. Esse Podia eu era voltar algumas contratado pra vezes. fazer, E daí, já me perdi, tava onde? Você estava Tava falando do da Tebas, realização de trabalhar com ele, aí teve o musical que você fez. ok, já me perdi. Tá, mas Foi. continua do trabalho que você estava fazendo com o diretor. De quê? Não, você estava contando o trabalho que você estava fazendo com o diretor, Com que era um sonho, e que agora Tá, eu ele fiz o Tebas. Tá, que sim. agora é seu Não, lembrei. sócio. Lembrei. É que da projeção que o Tebas começou a me Isso, dar e do exatamente. reconhecimento. Então, tipo, as Exato. pessoas começaram a conhecer quem é esse ator, quem é esse ator, quem é esse ator. E começou a surgir convites para trabalho, para fazer trabalho fora. Eu Até, falei, pô, que legal. até porque o Tebas foi muito premiado A também, Dona do né? Pedaço, por exemplo, surgiu por conta do Tebas, a novela. Um produtor de elenco foi e me chamou. Então, o Tebas foi um projeto que me trouxe muitas coisas legais. Inclusive uma série que eu filmei recentemente, que vai estrear só, acho que ano que vem ou final desse ano,
que eu filmei lá no Mato Grosso. Foram 6 meses de filmagem. E foi graças ao Tebas também, entende? Tipo, então foi um projeto que me trouxe muitas coisas legais, né? Pô, Que que me legal. trouxe uma projeção, tipo... Aí eu falei, pô, que legal. Então, aí eu gostei da brincadeira. Porque eu falei, Entendi. opa, eu consegui mostrar que eu sou capaz de fazer esse tipo de personagem, que eu não só sou capaz de fazer o bonitinho sem camiseta, Uhum. entende? Tipo, na praia, O ou bom ator e o galãzinho. bom produtor, né? Aí eu falei, opa, tá tudo certo, exatamente. Não só o E ator, o bom exatamente, produtor. porque a produção, só que eu me associei junto com o Sérgio Saboia e com o Silvio, né, Uhum, que são os produtores associados, porque não uhum, tem como, porque também eu entendi isso, uhum. que se eu tô em cena, pra eu produzir sozinho, não tem como. Fica complicado. Não, fica complicado porque é muita coisa que você tem que lidar, né? Toda uma equipe que você tem que lidar e eu tenho que me dedicar ao que eu quero ser, né? Ao que eu sou, que é ator, ao ator em cena. E não tá preocupado com se o cara chegou da luz ou não, entende? O cara do som chegou, não Entendi. tem que estar preocupado com isso. Exatamente. Entende? Tem que estar preocupado com o personagem e na cena. É isso, então eu me associei a eles. Entendo. E que eu também sou muito grato, que são grandes produtores e que, tipo, abriram as portas, escancararam as portas para mim. E depois veio o tráfico, produzir também, né, que é o projeto Idealização minha, junto com o Victor também, direção do Victor. Então eu te falo que produzir é muito prazeroso, é muito, muito, porque é isso que você falou, é a realização de um sonho. Né? E eu tinha um sonho. Então, eu tinha um sonho de produzir. E quando você realiza, isso e te vicia, né? Você quer mais, quer mais, quer mais, quer Aí eu mais. percebo que tinham vários sonhos, né? O de produzir, o de mostrar que você não é só o ator que tem que tirar a Sim, camisa, sim, de realizar sonhos de papéis sim, extremamente importantes sim. e ao mesmo tempo ser tão premiado. Sim. Né, cara? É muito Isso bom, assim, e cara. é muito bom. Mas eu te falo que é muito cansativo também. Você tem que ter uma Imagina. energia, porque isso eu falei muito quando Mas eu isso você conversei com tem, os né? De sobra. estudantes. Você Tenho. passa isso, você Só, passa. eu tenho muita energia. Cara, eu não paro. Minha cabeça não para um minuto. Eu já falei que eu sou workaholic, né? Então, eu de férias, eu tô trabalhando. Mas eu acho que você tem uma coisa que eu gosto muito, Porque eu sabia? tenho muito, Você é sabe, muito intenso no que eu você faz, não é? sou, Até no que sou muito você intenso. fala. Eu sou intenso. Sou muito intenso. Eu acho que às vezes eu sou até demais. Tô Não, isso é tentando muito ser um bom. pouco menos. Mas eu te falo que, porque muitos alunos de teatro vieram perguntar: ah, mas é difícil? E eu falava assim: é muito difícil. Mas, cara, não tem outro caminho. Hoje em dia, eu não vejo outro caminho pro ator a não ser se produzir. Sabe? Você fazer o que você quer, porque senão você vai ficar sempre à mercê do Refém. outro. Vai ficar refém daquela pessoa, do produtor chamar, do diretor chamar. E às vezes não chamam. Eu te falo, na minha faculdade começaram 50 alunos na minha turma. Se formaram 10. Hoje em dia, quantos trabalham como ator? Quantos você acha? Quantos trabalhos? Não tenho a mínima ideia. 2. Dois? 2. Entende? Tô falando 50. Por quê? Porque é cruel. Entende? É muito cruel. É, não é fácil, Ou né? você tem a famosa, sabe, perseverança, é vocação. Porque talento, eu acho que muita gente tem talento. Mas se você não tem a vocação, sabe, você não tem a vocação de estar lá e é não. Eu falo, gente, eu acho que meu terapeuta sempre fala isso, você lidar muito bem com não. Eu falei, gente, porque desde quando eu comecei a ser ator, eu levo não. Então não pra mim é tipo tomar um copo com água. Porque eu vejo alguns amigos. Ou não você já tem, né? Exatamente, o não eu já tenho, já faz parte da minha vida o não. Eu vou atrás de sim, entende? Porque eu vejo alguns amigos que trabalham no mundo corporativo e eles falam assim, estão em depressão porque foram demitidos, foi a primeira demissão, então tão mal, tão não sei o quê. Fala, ei, bonito, recebeu o primeiro não, já tá mal, né? Se eu te contar quantos anos eu já recebi. Posso te contar uma história, cara? Essa história Conta. do não? Eu já falei com várias pessoas aqui no podcast, né? Você, exemplo. Vou falar com o Valci Carrasco esses dias. Aham. Essa história é maravilhosa. Eu estava no Fairmont. Aí eu tava já tomando champanhe, fico pensando no podcast, imaginando, né? Uhum. E eu falei, vou falar com o Valci. Aí falei com o Valci, aí tava eu, meu amigo.
Aí o Valci falou assim, mas eu não. Ele falou assim, oi, tudo bem e tal, mas eu moro em São Paulo. Falei, gente, o Valci falou comigo. Eu falei pra mim, amigo, não tenho condições de conversar com você mais. Aí- e aí ele foi continuando. Aí eu falei assim, mas quando você vier ao Rio, se você puder me dar o prazer, tal, etc. Ele, quando vier ao Rio, ao Valci, pelo amor de Deus, assim, faz esse corte, eu quero mandar pra ele. Quando eu estiver no Rio, a gente pode conversar. Aí, ó, o Uhum. não eu já tenho, Sim, mas é isso. não é? Então você Sempre vai quer, o não você acostumando. já tem. É, Então, tipo, eu e trabalho sempre, eu quero o sim, o não eu já tenho. Então eu eu, vou eu, atrás do eu sim. penso exatamente É. assim. Então eu não coloco o problema na frente, sabe? Eu nunca coloco o desafio na frente. Nunca, E nunca ter sabe? medo do tamanho do sonho, né, cara? Não, não Acho que é tem. outra coisa Não também. tem. Que é o que eu falo muito pra galera quando vem perguntar. Eu falo, cara, acredita no seu sonho. Primeiro, você acredita no projeto? Tá, então vende teu sonho pra outra pessoa. Porque se você. Não adianta você não acreditar, que você não vai conseguir vender. Você tem que acreditar. Exatamente. Eu falo pra eles, eu consegui o Victor, porque eu acreditava muito no meu sonho. Acreditava muito no É projeto. isso, E eu é cheguei isso. pro Victor com certeza, Nossa, história sabe? Tipo, eu não cheguei, tipo, então, eu acho que pode, não sei se é tão legal. Não, é legal, vai dar certo, certo. é isso, e não sei o que, você tá junto? Eu quero que você esteja junto, porque eu gosto do seu trabalho. É assim, Exatamente. entende? Deve ser, por mais que você esteja por dentro. Missão. Por dentro você pode estar todo quebrado, mas É por fora mais. você segura, entende? A peteca. Então, te produzir te exige uma energia muito grande, que eu tenho, então isso já é favorável. Mas assim, às vezes você quer desistir muito. Hoje não mais. Hoje já não passa mais. Eu tô falando do início, né? Você queria desistir, porque é muito difícil, você não conhece ninguém, às vezes não é todo mundo que quer te ajudar, Exatamente. Tem os entende? pepinos, né? Você Tem tem os que dar pepinos para conta do que deu resolver. certo, do que deu Então, errado. tipo, eu tinha que lidar com todo mundo, eu lidava com todo mundo, toda a equipe era eu, e eu não sabia. Tinha que fazer contrato, eu nunca tinha feito, entende? Então A eu parte mais fui. burocrática. Exatamente. Então, tipo, é é toda uma máquina que tem que girar, e se você se propõe a produzir, essa máquina vai estar na tua mão até você conseguir ir, sabe, pegando as pecinhas, sabe, quem você confia, acredita, tal, não sei o que, então essa máquina vai girando normalmente. E você tem projetos de trabalhar como produtor também para televisão? Não, Pra... Você não, gosta isso de não. teatro? Gosto. Na verdade, eu tenho projetos meus para televisão, Uhum. mas não para ir trabalhar como produtor. Na verdade, toda a produtora, né, quando eu abri a Regs, eu abri para produzir projetos para eu fazer como ator, entendeu? Não é pra, tipo, pra eu produzir outras produções, fazer outras produções, ou não tenho essa ambição. Se acontecer no futuro, beleza. Hoje em dia, não. Hoje em dia, só realmente a minha produtora é pra realmente fazer os projetos que eu quero tá nele, sabe? Entendo. Como Tipo, ator, né? como ator, como Aqueles ator. personagens É. que. É porque isso facilita a vida, né? Porque quando você depende de uma produtora de fora, uma pessoa, isso é mais complicado, né? Então, por isso que a decisão de ter a minha produtora, que é pequenininha, só faz as minhas coisas mesmo, mas eu não tenho essa ambição de me tornar uma grande produtora, não. Você já chegou a levar as suas peças pro interior? Eu já morei no interior, né? A Tebas, gente, sim. cara, a gente. Tráfico, não, porque tráfico a gente só fez Rio, né? Na Nossa, a gente verdade. fica muito. É muito carente, né, de cultura. Exatamente. Eu lembro quando a gente estava viajando com o Tebas Land, a gente foi pra Itaperuna, a gente foi pra Campos, e o que as pessoas falavam, a gente é muito carente de cultura Sim, aqui. sim, Ouvia sim, muito isso, sim. né? E eram teatros cheios, assim. As pessoas querem consumir cultura, só que não Eu acho, tem, eu acho que você poderia pensar, Volta sabe? Redonda, Não, sim, é Juiz de porque tudo isso é Fora. custo, né? É. Tu acha que Achei que era você chegar e tu acha... recebe a Não, bilheteria, tá bom. porque tem isso também, né? Porque o que acontece, as pessoas acham, tá com a casa cheia, tá ganhando rios de dinheiro, e não é assim, Entendi, entende? Infelizmente, não é. entendi. É porque é muito custo para levar, por exemplo, o Tebas tem cenário, tem tudo isso. O custo é muito maior que o tráfico. O tráfico não, só é um ator, sou eu, e tem que ir mais dois técnicos e o produtor. Somos em 4 pessoas que tem que viajar. E o cenário é uma jaqueta, como você viu, e um capacete. Isso, bobagem, tá tudo certo. Mas o Tebas tem todo um custo de transporte, custo dos técnicos, de contra-regras, e isso é muito. E não se paga. Entendi. Então, se
Eu gostaria de, se pagasse, óbvio que eu iria fazer isso. Só que não se paga. Você vai, daqui, se eu for daqui pra Barra Mansa, que seja, que é mais próximo. Você conhece Barra Mansa? Eu fui lá com a peça, olha que loucura, no Barra Mansa, quando eu cheguei com o Tebas Land pra fazer, a gente tava no palco, cancelaram por conta da pandemia. Barra No dia, Mansa? foi quando fecharam. Gente, Foi quando teve o decreto pra todo mundo ir a minha embora. família é dali. Barra Mansa, Ah, é? Valença. Então, fui lá fazer no Sesc. Quando a gente tava no palco, a gente ia começar. Uhum. Tinha dado o segundo toque. Aí Sério? chegou o decreto do governador na época, eu não lembro quem era. Porque muda muito, né, no Rio, Uhum. os governadores. Então, eu não lembro quem era, e daí chegou o decreto e a gente teve que sair do palco e voltar pra casa, não podia continuar fazendo peça e tal. Foi quando entrou a pandemia. Eu acho que era 13 de março, uma coisa assim. Tava lá em Barra Mansa. Olha, perto. Mas se você vai pra lá, não se paga, mesmo com o teatro cheio, porque é muito custo. Então eu vou tirar dinheiro do bolso pra fazer a peça, Entendi. entendeu? Então tem que ter o apoio. Por isso que é Entendi. importante ter os editais, por isso que é importante o SESC, o SESI apoiar, De repente, sabe, as buscar até empresas. apoio do próprio comércio da cidade, né? Sim. Pode ser uma ideia, Sim, sim. né? Sim, total. Pra pensar. Mas é uma tarefa bem difícil, mas é prazeroso. Sim. Você tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Quer convidar o pessoal novamente para assistir a peça que estreia agora dia 22? Considerações, deixa eu ver se tem considerações. Não, eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez. Tô muito feliz de ter conversado com você. Poxa, A gente se perdeu muito, né? mas sou eu. Vai falando. São todos. Somos nós, né? Vai falando, vai abrindo coisa. Mas isso é tão legal, é um bate-papo. Sim. Né? Mas foi muito massa. Obrigado, viu? Espero você no Tebas Land. Com certeza. Espero você e vocês no Teatro Poeira, no dia 22 de fevereiro até dia 28 de abril, tá? No Teatro Poeira, de quinta a sábado, às 8 horas, e domingo, às 7 horas. Então, vá lá, vá-se embora. Com certeza. Desde dia 22, se você puder. Com certeza. Se não, vá quando você puder, que será muito bem-vindo. Dia bem-vindo. 22, E querido. me fale quando você for. Tá, eu vou dia 22. Tá. Eu que quero te agradecer, cara. Você tá aqui fazendo parte do meu sonho. Eu tô me segurando, que eu tô muito emocionado, de verdade. Que bom. Obrigado. Porque essa questão de ator é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Então eu tô aqui hoje fazendo esse podcast, tô realizando o sonho, né? E você foi um cara que desde o primeiro momento que eu te convidei, você se colocou à disposição, né? Você de alguma forma acreditou nesse projeto também. Você não perguntou por números, você não perguntou nada, você porque simplesmente isso pra mim é tudo bobagem, sabia? Números. Porque eu importo com o humano. Também acho. Porque eu sei que muita gente se importa com números. Sim. Não tem tal... Até porque números são comprados, né? Exatamente. E mesmo que não seja, pra mim isso fica em outro lugar. E eu não trabalho assim, eu não funciono assim. Né? É fantástico. Eu funciono com o humano. Quero te agradecer demais da conta. Ainda estou processando esse encontro aqui. Obrigado. Então, estou extremamente feliz, extremamente emocionado. E eu acho que fica essa lição, né? Que quando a gente tem um sonho, se a gente acredita nele, a gente tem que lutar por ele e fazer o nosso melhor, né? Sim. Porque não tem coisa melhor do que a gente ver o nosso sonho acontecendo. E tudo começa com um sonho. Com um sonho. Sem medo de sonhar e sem medo de sonhar grande. Exatamente. Né? E apostar no seu sonho. Querido, muitíssimo obrigado. Dia 22 estarei lá. Por favor. Com certeza. Tô esperando. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Obrigado. Valeu. Cara, foi maravilhoso. Gente, nessa emoção toda, eu acabei me esquecendo de uma homenagem que a gente tem aqui pro nosso querido Robson. Um pouco da história dele. Por exemplo, essa foto, você quem ali? Sou eu sou esse aqui. Aquela história, ali é o quê? Você... Vamos dar pausa aí? Que história é essa? Você no teatro? Isso aqui, na verdade, olha isso é muito engraçado, né? Porque vocês não dão risada, mas meu espírito do querer fazer tudo, produtor, essa aí foi uma peça que Vidas Secas, do Graciliano. Nossa, eu amo esse livro. Eu tava no colégio, acho que eu tinha aí 14 anos. Você foi o Fabiano? Foi. Olha a ousadia. Não, e mais isso. Não, isso aí não é nada. Isso é besteira fazer o Fabiano. Quando eu li o texto, eu me apaixonei. Quando eu li o livro, eu me apaixonei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou transformar numa peça de teatro, vou produzir e vou fazer no colégio.
Aí eu levei pra minha professora, Mônica, que é essa aqui, Ah, a segunda, aham. e falei assim, professora, eu quero montar Vidas Secas aqui no colégio. E ela, faça. Aí eu peguei e chamei a Rafaela, a Aline, Que legal. a Nara e o Felipe, que é meu melhor amigo até hoje, que mora lá em Pernambuco. Eu escrevi o texto, olha a ousadia. Eu acho que Graciliano tá se revirando até hoje. Eu escrevi o texto, adaptei Vidas Secas, produzi, fiz tudo, montei cenário, peguei no sítio, peguei lá no interior de Pernambuco, né? Peguei cacto, peguei areia, peguei folha, transformei no sertão lá, Aham. num Que legal, colégio, cara. e fizemos E quem, essa montagem. O colégio inteiro viu. e quem foi a baleia? A baleia é a Rafaela. Ela lá de baleia. Que é o melhor Ai, é o melhor personagem. É o melhor personagem. personagem pra mim é a baleia. Aham. É lindíssimo o personagem da Ela foi assim, baleia. ah? Foi. Assim, ah. Assim. Ah, muito legal. E ele, não lembro, acho que foi um capanga, Deve ter sei lá. sido Aí olha isso, gente. Eu com um pedaço de. bem Fabiano, tá? Eu achei bem Mas Fabiano. olha, isso me fez lembrar uma coisa também que Mas tá muito Fabiano, é muito cara. Fabiano, né? Tá. Imagina, 14 anos, eu acho que eu tinha aí, 14 ou 13 anos, sei lá. Pô, É muito muita legal. ousadia, né? Eu Muito. falo, gente, é muita cara de E pau. aqui é o Isso aí é o Tebas. Tebas. Que Isso foto foram nos linda, hein? ensaios. É, Que foram foto nos linda. ensaios, isso em 2018. Nos ensaios, eu e o Otto, grande parceiro de cena. Ele é incrível, um ator incrível. Inclusive, ele tá fazendo várias séries aí na Netflix. Ah, é? Agora ele tá na Globoplay, ele tá fazendo o Arcanjo. Uhum. Incrível. Muito Aí bom. depois também o Tebas Tebas, também, o que é Tebas. dia 22. Cara, eu acho que Eu amo esse espetáculo. essa peça acho que vai Eu ser amo. emocionante, hein? Isso tudo é o Tebas. Isso é no Tebas também. Eu tô na dúvida agora se eu raspo a cabeça, se não raspo também, porque na época, quando estreou, eu raspei inteira a cabeça, fiz, só que eu tô na dúvida, porque se eu faço isso, eu não trabalho como modelo, né? Entendi. Mas como são três personagens, raspar a cabeça não influencia um no outro, não? Não, Usa peruca, nada a ver, não, nada a ver. não, 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 né? não. Não A tem gente nada não a sai ver. de cena em nenhum momento. Entendi. Uma vez que tá em cena, não sai de cena. Continua com a mesma roupa, tudo. Vai só colocando uns Continua com a adereços, mesma. né? Vai trocando, colocando uma blusa, vai. Entendi. É, Acho que a gente é muito pegou mais o especial esse Tebas. Martim. Então, Tebas dia 22. Dia Ó, 22. cara, dá vontade de assistir já, hein? Olha, É muito legal. beleza. É isso, Muito gente. massa. A gente foi e voltou. E é assim que é o nosso podcast. Essa foto. Ah, é essa Ainda falta, foto. volta de novo, né? Essa foto, essa aí foi. Sabia que agora eu tô na dúvida se foi no ensaio do Tebas ou se foi do tráfico, porque eu tive muita dificuldade de decorar, acho que foi o tráfico, por Ah, ser monólogo, então eu tava com dificuldade de decorar. Aí eu peguei, tirei essa foto e mandei pro diretor e falei assim, Vitor, quem inventou de fazer um monólogo? Ele se vira e decora isso. Aí eu falei, só se eu comer o é. texto. E aqui mostrando o desespero, né? Porque não entrava, porque o que acontece? Tem algumas frases que são bem parecidas com o Tebas. Ah, Então, entendi. eu confundia, eu tava fazendo o tráfico e entrava no texto do Tebas. Porque tem palavras que são próximas. É o mesmo autor, né? Entendi. Então aí eu falava, cara, tipo, tá puxado. Aí ele falou, se vira. Você não quis fazer? Agora decora. Só pra terminar rapidinho, uma última pergunta. Como é que é o desligar de uma vez por todas do personagem? Tipo, Alex, você se desligou, você não sabe se vai voltar depois. Dá um processo de É, solidão, de dor, de. dá. Eu falo que é um luto. É, Sabe assim, no caso do Alex, eu sei que eu vou voltar, né? entendi. Não é agora, mas é logo mais, né? Eu vou Entendi. voltar. Então eu sei que ele vai reaparecer de novo, então isso conforta. Mas no Tebas, por exemplo, quando a gente parou, que eu achava que eu não ia fazer mais o Tebas, quando a gente Entendi. parou. Eu chorei muito e eu entrei num luto muito grande, assim, tipo, porque Eu imagino. é um projeto que eu amo muito fazer. Tenho muito tesão em estar em cena, contando essa história. Então, pra mim, foi um luto. Foi um luto. Mas geralmente é assim, principalmente em TV, porque é muito rápido, E né? foi, acho que, o seu projeto que mais funcionou, né? Que mais estourou.
Não, o te tráfico colocou? também. O Não, tráfico mas me colocou. antes, Antes né? sim, porque ele Antes. foi o primeiro, na verdade, né? É. Aí depois o Ah, o tráfico, tráfico com certeza. veio pra frisar mais assim, pô, porque também eu entrei nesse questionamento, né, do tráfico. Ah, e se eu não for bom no tráfico? Aí vão dizer, ah, foi sorte no Tebas. Querido, não tem como você não Entende? ser bom. Você é Aí muito eu bom fiquei ator. nisso. A nossa cabeça sempre, assim, mais. É um projeto que eu amo muito. E vai ser. Mas é um luto, sabia? Mas qualquer Quando. coisa que você fizer vai ficar bem feito. Porque você se entrega, cara. Até no nosso podcast aqui, a gente percebe a sua entrega na sua fala, no seu sentimento, no seu olhar. Então qualquer coisa vai ser sucesso, vai ser Massa, valorizado. Com certeza. massa. Tamo junto. Talvez a gente volte daqui a pouco. Não, Tchau, tchau, gente. agora é de verdade, gente. Tchau. Valeu.